Então, isso é uma postura que você tem que adotar em todas as oportunidades. Não é uma coisa que, então vou esperar ganhar férias. Então vou esperar ter tempo. Não, você não vai esperar. Você vai fazer com o que você tem. Porque se você não adota a postura no menos, você não vai adotar quando tiver uma grande oportunidade. Bonjour, madame! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Ponta Solta Podcast, o primeiro e único podcast a abrir a verdade nua e crua por trás dos bastidores dos maiores nomes do digital e dos negócios físicos também. Eu me chamo Maia Santos, sou fundadora da maior comunidade de posicionamento, a Wonder, e também especialista em posicionamento. E é um prazer imenso receber você aqui hoje, assistindo com a gente mais um episódio que vai ao ar. Você pode nos acompanhar aqui tanto pelo Spotify quanto pelo YouTube, então caso você esteja nos assistindo aqui pelo YouTube, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, é algo que eu vou pedir em todo o episódio. Por quê? Porque eu preciso do seu apoio para que a nossa mensagem chegue a cada vez mais pessoas. E se você estiver ouvindo pelo Spotify, não esqueça também de avaliar o podcast e também de nos seguir aqui também. E você pode acompanhar no TikTok e no Instagram. Hoje nós temos uma super convidada, eu tenho um prazer imenso de recebê-la aqui. Vocês não estão entendendo o fogo no cu para receber essa mulher aqui, meus amores, porque ela é empreendedora há 12 anos. Ela é especialista na construção de comunidades digitais e em mentalidade feminina empreendedora. Fundou a Moving Girls em 2018, uma das empresas mais reconhecidas do Brasil e pioneira no mercado de educação feminina online, que já impactou mais de 35 mil alunas em mais de 78 países. Além disso, ela também é escritora e detentora de uma mentalidade de aço. Madames, recebam com vocês Camila Vidal. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é uma honra estar aqui. Que delícia, estou muito feliz de ter você aqui. Eu também. E mulher, 2018 você fundou a Moving. Foi, era mato. Caramba, era mato real. E até essa questão de comunidades não existia tanto aí. Não existia, não é que não existia tanto, não existia. Como que foi esse começo no digital? Então, eu tô inserida no digital como usuária desde a minha adolescência. Então, desde os meus 11 anos de idade, eu mexo com informática, sabe? Que era falar computação, informática. Então, eu fui colocada muito cedo, fui criada pelos meus avós. Fui criada muito cedo, colocada em cursos de informática. Então, eu fiz designer, fui fazendo outros cursos. E aí, a minha adolescência inteira, eu acompanhei o crescimento da internet. Quando era Fotolog, Blogosfera, quando o Twitter explodiu. MSN. Quando foi chamada a primeira influencer de Twitter pro Big Brother, por exemplo. Então, assim, eu acompanhei muito. E a minha adolescência inteira, aquilo pra mim era um sonho. Construir algo na internet. Nossa, construir algo na internet, pra mim, era uma coisa que era sonho mesmo. Então, era quando as blogueiras, tipo Camila Coutinho, Tássia Naves, explodiram. Eu olhava aquilo e falava, nossa, que sonho poder expressar algo na internet. Aí, quando eu fiz 18 anos, você acorda pro mundo real e fala, bom, vou ter que procurar um emprego, vou fazer uma faculdade. Fiz faculdade de recursos humanos. Fui ser instrutora de informática, mas dentro de mim ficava aquela vontade de criar algo na internet. Nessa época, quando eu era CLT, eu falei, o que eu posso fazer que usa as minhas habilidades e eu posso monetizar? Foi quando eu comecei a atuar como social media. Então, desde muito antes do Instagram, quando o social media ainda atuava no Facebook, eu já estava inserida na internet. Caraca. Então, nos bastidores, eu já trabalhava muito tempo na internet. 2018 foi quando eu fundei a Moving, então quando eu fui pro palco. Mas nos bastidores, eu já estava há muito tempo. Então, eu fazia mídias sociais de lojas de roupa, moda, tirava foto dos produtos, criava estratégia. Quando houve a migração das marcas para o Instagram, eu fiz essa migração junto com os meus clientes. Nossa. Só que tinha um ponto. Quando você trabalha como designer ou social media, você tá brifada. Então, sua criatividade, ela não expande. Então, você tá sempre limitada por um briefing. E eu sou muito criativa. Eu sou extremamente criativa. Eu sou criadora, criativa. Eu sou uma pessoa visual. Eu sou designer de formação também. Então, eu olhava para aquilo e via muito desperdício do que as pessoas não estavam fazendo.
E aí, eu também tava naquele momento, com 24 anos, eu me sentia, assim, atrasada na vida. De, caramba, o Instagram tava bombando, as marcas só tinham Instagram por enquanto. Ou marcas, de tipo lojas que postavam bastidores. E eu tentei fazer de tudo pra poder viver essa sensação de ser feliz com o que você trabalhava. Então, eu já vendi roupa, vendi sapato, vendi um monte de coisa. Buscando a internet ser esse veículo pra eu sair também do CLT. Enquanto eu também era social media. Então, amiga, eu fazia muita coisa. E eu sempre quis empreender. Sempre. Tanto que o meu MEI, eu abri em 2012. Meu Deus, eu era não CLT. fazia ideia o que era MEI em 2012. Eu abri um CNPJ e eu tava registrada, eu era CLT e eu abri meu MEI e eu falava pro meu patrão assim: eu sou empreendedora, tá? Eu tenho um MEI aberto, eu não vou parar de fazer meus clientes. Então eu sempre tive o MEI, porque é como se fosse um símbolo, sabe? A abertura de um CNPJ. E eu fiquei sendo CLT durante muitos anos com o CNPJ aberto. E o que aconteceu foi que chegou um momento que eu já estava com muitos clientes de social media, tinha uma vontade muito grande de sair do meu emprego. Na época, eu já era designer de uma escola de informática, então fazia as mídias sociais dessa escola também. E também tentava fazer algo que me tirasse de lá. Então, eu vendia roupa, vendia semijoia, vendia muita coisa. Eu criei um e-commerce também, que vendia jaqueta. Você teve e-commerce? Eu tive durante 2 meses pra identificar que eu odiava dobrar roupa. Eu falava, eu odeio isso, eu não quero. Mas eu vi as meninas se realizando vendendo isso. E aí, eu falei, cara, eu quero a realização, mas talvez eu não queira o que elas estão fazendo. E mais uma vez, eu me sentia muito frustrada, até que eu tive férias no meu emprego. Já 2 anos atrasada de tirar férias. Tirei 2 meses de férias. E foi 2 meses que meu patrão me dispensou sem pagar nada. Então, assim, vai. Tira 2 meses de férias. Não tenho dinheiro para te pagar seu salário agora. Nem o seu abono das férias. Sim. Vai. Então, o que me fez sobreviver, o que fez com que eu pagasse o aluguel, que na época eu tinha acabado de morar com o Rafael. Eu tinha saído da casa da minha mãe para morar numa outra cidade, então já tinha conta para pagar, aluguel. Foi o meu negócio, os meus clientes de social media. Então, nesses 2 meses, eu arrepiei. Eu falei, cara, eu vou trabalhar como se não houvesse amanhã. Porque a vida inteira eu fui CLT. Então, eu nunca experimentei trabalhar 100% para mim. Eu trabalhava de madrugada, de finais de semana, à noite, quando eu chegava do trabalho, no meu almoço, que eu levava meu computador pro meu trabalho. É esse horário que eu fazia os meus clientes de social media. E eu falei, eu vou trabalhar como se não houvesse amanhã. Então, eu experimentei durante 2 meses acordar e dormir trabalhando pra mim. Então, eu caí na real de... É isso que vai me tirar do CLT. Então, eu foquei a minha energia em expandir os meus clientes de social media. E aí, entra o ponto de 2018. Eu pedi demissão em março. E em março, eu falei... Cara, eu preciso pôr a minha criatividade em algum lugar. Senão eu vou continuar abrindo milhões de negócios que duram 2 meses, buscando acoplar a minha criatividade em algum lugar. E foi quando eu criei um perfil chamado Moving Girls no Instagram. Caraca. Pra falar sobre a minha recém-saída do CLT. Tipo, abrir, sabe? Gente, saí do CLT, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Você só tinha essa pretensão de abrir como tava sendo a experiência. Tanto que durante o primeiro ano da Moving, eu não queria que ela fosse um negócio. Ela era um hobby. O primeiro ano da Moving era um hobby, que foi 2018. E eu fazia daquele jeito, né? Bem merda. E aí, eu aparecia, não aparecia. Porque quando você não tem um objetivo, você não prioriza aquilo. Então, em 2018, eu não priorizei a Moving, eu desabafava. A Moving era um perfil... Quase que um diário. Quase que um diário. Tanto que meu primeiro post na Moving, que foi em março de 2018, sou 100% empreendedora e home office. E agora? Então, eu fui narrando. Só que o que acontece... Nessa época, eu sempre falo que eu tinha 2... O meu privilégio era também o meu maior vilão. Ninguém fazia. Ninguém fazia. Então, por ninguém fazer, eu fazia do jeito que eu achava que deveria ser feito. Sim. Então, eu pus muita personalidade, muita autenticidade. Coloquei a minha personalidade pra jogo. Por ninguém fazer, eu também não tinha referência. Então, eu fui a primeira em muitas coisas. Então, foi muito bom não ter ninguém, porque em nenhum momento eu precisei me comparar de... Ai, agora tem que seguir esse padrão pra dar certo. Então, eu me permiti. Fazer o que você quisesse, porque você estava sendo pioneira. Me permiti ser eu. Então, errei muito também, por me permitir ser eu demais. E acertei também. E também fui a primeira em muitas coisas. Então, o que era ruim por não ter uma referência se tornou um ponto positivo. Então, em 2018, eu comecei a postar o que eu sentia vontade. E aí, adivinha? A Moving cresceu mais que os meus clientes. Por quê? Porque eu fazia o que eles não queriam. Eu aparecia, eu humanizava.
E os meus clientes de social media, acho que todo mundo que trabalha com social media já passou por isso, o cliente fala, Toma, se vira. não quero aparecer. Não quero aparecer, não quero fazer, eu quero que você atualize. O cliente que contrata, principalmente lojas, não querem ser os influenciadores das suas marcas. E isso em 2018 era um puta diferencial. Hoje todo mundo faz. E a Moving começou a crescer pelas estratégias que eles não deixavam eu fazer. Então a Moving virou um laboratório. Durante muito tempo eu testava as coisas na Moving pra fazer nos meus clientes. E a Moving cresceu. 4 mil seguidores, tá? Em 2018. Quando foi em 2019, eu criei um post, sua diversão não anula minha competência. Ai, icônico! Eu lembro desse post. Ganhou 50 mil seguidores em um post. Pô. Não, mentira, 50 mil compartilhamentos e aí a gente foi de 4 mil para 12 mil seguidores, que na época era assim. Uau, porque não tinha ninguém que escrevia, que nem nós escrevemos hoje. As pessoas não escreviam como se fosse um diário, compartilhando ideias, compartilhando mensagens. Aquilo era assim, o que você tá fazendo? Né? Ou era uma loja que postava igual um catálogo. Existia também aquela tendência do feed, parecia deixa abaixo, né? Eu sei do que você tá falando. Eu sei bem. Aquele que se complementava. Horrível. Era tendência, tá? Eu arrasava nessa colagem. Eu arrasava. E aí, não tinha pessoas que compartilhavam uma foto e abriam o seu coração ou uma fragilidade. Então, as meninas se identificavam. Porque, de fato, acho que existia uma ou duas pessoas que faziam isso e a Moving. Então, cada vez que eu compartilhava coisas que elas gostariam de dizer, e esse post foi o ponto que eu olhei e falei, o que esse post tem? Aí, filha, acabou. Eu só fiz o padrão desse post, que são os posts compartilháveis. Esses tipos de posts, carrosséis, que dizem coisas que as pessoas querem saber, foi o que fez a Moving viralizar, crescer, ser seguida. E daí, o resto vocês já conhecem. O resto é história. Mas isso que você falou, desses 2 meses que você focou muito, eu vejo que tem muitas pessoas que querem o resultado sem pagar o preço. Então, não fazem exatamente isso. De, olha, eu estou disposta, eu estou assumindo um compromisso comigo, que é nesses 2 meses, eu vou trabalhar o que precisar trabalhar, a hora que for, o dia que for, até alcançar o resultado. Então, tem muita gente hoje que olha o crescimento e é sempre aquele, nossa, como ela cresceu rápido. Rápido que demora 2.000 dias, eu sempre falo isso. Demora sei lá quantos anos. E a pessoa, ela não entende que por trás teve essa dedicação, teve esse empenho, teve esse compromisso de eu vou fazer até dar certo. E não se questionar se vai, não. É até dar certo, até isso aqui dar um resultado pra mim, eu vou fazer. Então, foram 2 meses que você focou ali, que foi o start pra você, que foi um pontapé. Mas foi uma postura. Por quê? Pode ser que quem hoje tá nesse momento fale, eu não vou ter 2 meses de férias, então eu não vou fazer. Só que isso é uma postura que eu tinha em todos os momentos que eu precisava trabalhar. Então, eu sempre reflito sobre isso. E se não fosse esses 2 meses de férias, talvez eu não tivesse pedido demissão. Porque eu não ia ter coragem, porque eu não teria experimentado. Sim. Então, eu lembro que eu era aquela pessoa que falava, eu preciso pagar minhas contas. Eu não posso largar esse cliente, que era um cliente ruim. Não, eu não posso sair, eu não posso pedir demissão, porque eu tenho que pagar minhas contas. Então, se eu não tivesse experimentado, talvez eu não tivesse acreditado. Por isso que hoje eu falo para as minhas alunas, olha, pede. Se você tá cobrindo, pede. Só que eu lembro que quando eu só tinha os feriados e as madrugadas, então eu pegava, antes de ir morar com o Rafael, que era na cidade que eu trabalhava, eu morava na cidade ao lado. Então eu pegava ônibus de manhã pra ir e ônibus pra voltar. Com um bando de adolescente da ETEC, em pé, gargalhando, Delícia! chegava cansada, subia o morro e sentava pra trabalhar. E era uma época que não tinha fibra, querida. Nessa cidade tinha internet 3 megas. Que era aquele, tipo, um pendrive que você tipo, coloca. Azul, que era um bando de fio. Aí caía a internet, as imagens carregavam por etapas. Aí você dava enter, E é sempre aquele dinossaurinho quando caía a internet. E eu me lembro que eu chorava de cansada, porque eu queria dormir. Eu tava muito cansada. Eu queria dormir, era meia-noite e a internet estava... E eu precisava entregar. Então, eu lembro que eu repeti um mantra pra mim que era assim, não é possível eu trabalhar tanto e não chegar a algum lugar, então eu vou fazer. Então, isso é uma postura que você tem que adotar em todas as oportunidades. Não é uma coisa que, então vou esperar ganhar férias. Então vou esperar ter tempo. Não, você não vai esperar, você vai fazer com o que você tem. Porque se você não adota a postura no menos, você não vai adotar quando tiver uma grande oportunidade. Então, a oportunidade, ela vira oportunidade quando você tá pronta. E você só se torna pronta quando você faz de todos os momentos uma oportunidade. Então, na hora do almoço, eu parava pra fazer coisa pro meu cliente. Mas só tem 1 hora de almoço. Eu sei onde eu quero chegar.
E se eu tenho que sacrificar esse almoço, e uma coisa que eu sempre levanto que é importante, sacrifício é individual. Então, se eu sacrifiquei meu almoço, eu não estou falando para você sacrificar. Eu não estou discutindo se CLT é fácil, se é difícil, se trabalha de sexta, de sábado, de domingo. Eu não estou aqui para discutir. Eu estou aqui para falar o quanto você está disposta a sacrificar o que você tem. Porque o jogo, ele é individual. Não existe essa luta de, porque a gente tem que melhorar as questões trabalhistas. E a gente está num momento de discussão de 6x1. Sim. E eu quero entrar nisso porque quando meu chefe não me pagou, eu não tive opção de declarar os meus direitos, porque naquele momento era só o emprego que eu tinha. Então, o que adianta você ter todos os seus direitos trabalhistas se você não pode exigi-los, porque é só o que você tem? Então, era só o que eu tinha. Eu não poderia... Inclusive, eu fui mudada de cargo. No último ano que o meu chefe ficou, na pindaíba, ele olhou pra mim, falou assim... Eu trabalhava das 8 às 5... Eu era designer, ganhava um salário de R$1.600. Ele olhou e falou, eu preciso mais de uma recepcionista do que uma designer agora. Ou você vira recepcionista e vende os cursos, ou eu te demito e você volta quando eu precisar de uma designer. Tinha acabado de morar com o Rafael, pagando aluguel, pagando cartão, pagando 24 parcelas das lojas 100. Você acha que eu vou falar da grande maioria? Isso é desvio de função. Vou fazer vídeo no TikTok? Eu vou fazer, porque a vida real, ela acontece fora da internet. Então, a gente precisa lembrar que o que a gente ouve é uma bolha. E a realidade, ela é diferente. A realidade, ela é individual. Ninguém tá na sua pele. Então, você tem que fazer o que é importante e vale a pena pra você naquele momento. Então, naquele momento, eu não poderia falar... isso é desvio de função, os meus direitos. Eu vou mudar de emprego. Eu vou mudar de setor. Então, eu entrava às 2 para sair às 9 da noite. E eu fiz isso durante muitos meses, até entrar nas férias e tal. Só que o sacrifício, ele é individual. Então, não adianta a gente querer exigir... falar para os outros fazerem, se você sabe que onde o seu calo aperta. Então, você tem que fazer o que muda o teu mundo. Não querer mudar o mundo dos outros, porque mudando o seu, você vai mudar muita coisa. Então, eu acho que se a gente não entrar nisso, a gente continua se enganando, sabe? Achando que vai chegar o momento perfeito, que alguém vai chegar e vai trazer as melhores condições. Você cria as melhores condições não no vai, caos, é bem entendeu? escolher quais são as batalhas que você quer lutar. Isso pro empreendedorismo também acontece. Então, quando a pessoa escolhe, por exemplo, que tipo de cliente você vai atender, uma batalha que você tá definindo. O valor que você vai ter na sua marca é uma batalha que você tá definindo. Total. O preço que você vai cobrar é uma batalha que você tá definindo. Então, é você escolher quais são as batalhas que eu estou disposta a lutar e sustentar aquilo. Porque a decisão você tem que sustentar, não é só decidir. Você tem que sustentar aquela decisão também. E você mencionou que tiveram muitos erros que você cometeu no começo. Qual foi a maior cagada, assim, que você fez que você pensa, nossa, isso aqui, pelo amor de Deus, até hoje me arrependo? Olha, amiga, eu não me arrependo de muita coisa. Porque a minha filosofia é erra rápido, aprende rápido. E eu acho que todo erro me levou a ser quem eu sou hoje. Então, eu não consigo te falar assim, nossa, eu não faria isso. Mas eu fiz muita coisa que hoje, com o que eu sei, graças àqueles erros, que se eu não tivesse errado eu não saberia, eu não faria. Por isso que hoje eu falo para os meus alunos, não faz isso porque eu já fiz. Então, durante muito tempo, por exemplo, o primeiro erro de todos que eu posso destacar dessa história é... eu ficaria muito mais tempo no CLT. Eu fiquei durante 6 anos no CLT e não pedi demissão. Então, isso seria o primeiro erro que eu destacaria pediria antes. Teria essa confiança antes. Segunda coisa... Eu testo muita coisa, né? Então, teve muitas coisas que eu fiz, testei e acabei investindo muito em muitos projetos. Então, em 2018, quando a Moving, ela começou, eu não tocava ela como uma empresa. Em 2019, quando aconteceu né, esse post explodiu, foi quando eu criei um primeiro infoproduto. Eu não sabia nada de infoproduto. Vendi na Wix, deu um monte de erro. Eu nem sabia que tava pra vender na Wix. Menina, eu fiquei sabendo quando errei, né? Quando eu tive... No caso, não dá. Eu tive o estorno de que foi também porque eu comecei a estudar sobre construção de comunidade. Eu vendi o meu primeiro infoproduto, eu nem sabia que existia plataformas de venda. Eu não sabia que era lançamento em 2019. Vou lançar um e-book contando as estratégias que eu, como social media, aplicava na Moving para ela ter chegado, na época, a 30 mil seguidores em 2019. E aí, eu fiz um e-book, vendia R$97, pus na Wix, porque eu já fazia sites na Wix para os meus clientes. E aí, um dia, eu recebo lá um e-mail falando que foi estornada 100 compras. Eu liguei pro Wix, falei, o que tá acontecendo? Aí eles, então, é porque você pôs 2 formas de pagamento, o Wix Payments e na época era PagSeguro. O PagSeguro, ele só conclui a venda quando você envia o link do frete. O frete, porque só funciona para produtos físicos. Nossa. Então a gente estornou, porque a gente não recebeu.
E a maioria dos pagamentos foi pela Wix Payments. Eu falei, mas e agora? Não é produto físico, é produto digital. Ele falou, olha, você vai ter que tirar o PagSeguro. Eu posso gerar a lista pra você das 100 compras e você manda um e-mail pedindo para as pessoas comprarem de volta. Eu falei, olha… Senhora. Aí eu levantei, né, as crenças. Estamos no Brasil, hein? As pessoas não vão comprar de novo, porque elas já estão com o e-book na mão delas. E eu me lembro que eu mandei um e-mail, contei o que aconteceu nos stories e 99% das compras foram refeitas. Nossa. E as meninas mandavam um print falando, Cami… Eu nem fui reembolsada ainda, mas eu comprei e olha só, tá aqui de volta, já comprei de novo. E nesse dia eu falei, o que tá acontecendo? O que é isso? E foi quando eu comecei a estudar e entender que isso era o início de uma comunidade. Porque isso acontece quando você constrói essa base sólida de pessoas que confiam em você. E foi quando eu comecei a estudar sobre esse tema, em 2019. E aí, intencionalmente, eu falei, bora, então é isso que a gente tá construindo aqui. Então, acho que os erros aconteceram para me trazer alguns outros ensinamentos. E uma coisa sobre erros que é importante é que a maioria não acerta porque tem medo de errar. Então, elas têm tanto medo da falha, tanto medo do erro, que elas não acertam. Então, tem uma frase que eu falo que é: as bolas que você erra são das tacadas que você não dá. Então, não tenha medo de errar. Errou, acertou de novo, acertou 2 vezes. Porque agora você sabe qual é o caminho e você ainda monetiza o teu erro depois, Tem entendeu? muita gente que antecipa o fracasso. Então, antes mesmo de colocar em prática, antes mesmo de fazer… vou lançar uma mentoria. A pessoa já começa, mas talvez ninguém compre. Mas talvez todo mundo ache muito caro. Mas talvez a entrega não seja boa. Você nem colocou no mundo ainda, você nem executou ainda, você está antecipando um fracasso que na maioria das vezes existe só na sua cabeça e puramente na sua cabeça, mas você toma aquilo como uma verdade, de que não, vai ser ruim, ou passei por uma experiência ruim, e aí a pessoa, ela ao invés de tirar um aprendizado da situação, que foi o que você fez, ela toma aquilo como uma verdade sobre si. Então, nossa, eu fracassei nisso aqui, eu não sou boa nisso aqui. Eu não sou boa, então eu não vou mais fazer, eu não vou mais testar. E pronto. E ela toma aquilo como uma verdade e não testa de novo. Então eu vejo que tem muita gente que acaba fazendo isso, de antecipar o fracasso, antecipar um problema, uma frustração, que às vezes nem vai acontecer, que só tá na sua cabeça. E pensando atualmente, hoje, tem alguma cagada recente que você fez no seu negócio? Cara, recente… Putz… Ai, amiga… Não lembro. Mas eu acho que, assim, as maiores cagadas que eu posso destacar pra você sempre é em relação a pessoas. Porque a gente não vê os sinais. Então, os maiores erros Ou vê e ignora. Vê e ignora, né? Fala assim, não, o jeito dela. Vai ignorando, vai deixando, vai achando que não, tô implicando. Então, um erro que eu fiz no começo foi… Quando a Moving começou a crescer, eu contratei 20 pessoas de uma vez. Nossa. Eu tinha gestor de LinkedIn, de YouTube, de Twitter. Eu tinha tudo. Aí, em um ano, eu falei, o que tá acontecendo? Eu fiz um podcast que era diário. Todos os dias. E notícias que tinham acabado de sair um dia antes. Socorro. Então, assim, quando a gente não… A gente põe muito a empreendedor em ação, que é a energia, o fogo no cu, o fazer, o mão na massa, depois eu resolvo, a gente erra. Quando a empresária não tá ali. Então, eu sempre trago esse conceito da empreendedora versus a empresária, porque se a gente tá muito na energia, a gente não toma as decisões certas. Então, um erro recente, vou falar pra você um erro recente, que também relaciona a pessoas. Eu invisto muito em pessoas. Então, eu deixo essas pessoas durante muito tempo errando. Uhum. E aí, hoje, as nossas lideranças da Moving até falam, Cami, CNPJ não tem coração. Então, tem coisas que eu erro mais pela minha índole de… Não, vamos. E como eu não tive muitas oportunidades, eu gosto de criar essas oportunidades pro meu time. Então, coisas que eu costumo errar é geralmente em estender muito. E aí, eu acabo prejudicando a empresa. Porque eu fico dando chance. E aí, passou um ano. E eu fico… não sei o que lá. Então, assim… Eu queria que essa pessoa se desenvolvesse. E às vezes a pessoa não quer. E aí, eu ouvi de uma amiga um dia que ela falou assim pra mim. Falou, amiga, você acha que você tá ajudando, mas você não tá. Porque enquanto você tá… criando esse ambiente que é confortável, essa pessoa não tá fazendo nada pra mudar.
Você, às vezes, dispensar alguém vai fazer essa pessoa acordar pra vida. Muitas acordam, outras continuam no mesmo lugar. Então, acho que esse foi um dos erros mais recentes. Nossa, me identifico. E é muito ruim, porque você acaba trazendo isso para as lideranças também. Então, porque acaba que, como CEO, nós somos muito reflexo de toda a empresa. E eu tenho um perfil mais imediatista, então eu sou total executora do vamos fazer, vamos lá. E tinha essa dificuldade de olhar para o jogo do longo prazo. Então, de planejar, por exemplo, poxa, como a gente quer daqui 3, 5, 10 anos. Isso tem que estar, nem que seja lápis, que você possa depois corrigir. Mas é importante você pensar nesse longo prazo. E eu sempre fui muito do hoje. Não, aqui, agora, vamos fazer, executar isso aqui. Então, exigiu essa mudança de comportamento, que é totalmente fora da minha zona de conforto. Esse planejamento, essa previsibilidade. De sentar, parar e pensar o que a gente quer daqui 10 anos. E tem muita gente que tem essa dificuldade. Eu faço, às vezes, essas perguntas para as minhas alunas e nossa, mas eu não sei o que eu vou comer amanhã. Ok, o que você vai comer amanhã, você pode escolher. Mas o que vai acontecer no seu negócio daqui 10 anos, você tem que, pelo menos, escolher um caminho para o qual toda a empresa junta vai estar caminhando. Porque senão as pessoas ficam perdidinhas. É como se fosse, a gente quer ir para esse lugar. Mas ninguém dá o mapa, ninguém dá o caminho, ninguém fala que lugar é esse. E aí é óbvio, vai ficar um caos. As pessoas vão ficar perdidas, às vezes, em posições erradas. Às vezes, mantendo pessoas por mais tempo do que elas deveriam. E, de novo, eu me identifico muito com isso. Porque eu também sofro ainda disso, de querer... Mas eu quero dar oportunidade para a pessoa, eu quero que ela se desenvolva, ela tem potencial. E às vezes a pessoa simplesmente não quer, ou não é um momento para ela, e faz total sentido. Então, olhar para esse jogo realmente de longo prazo, de 5, 10, 20 anos que seja, como que você quer que esteja o tamanho da sua empresa? Se faça essa pergunta, vai ser dolorido no começo, você vai se questionar, às vezes você vai colocar um tamanho e você vai falar, nossa, mas será que eu consigo tamanha grandiosidade? Mas é justamente isso que vai te convidar para ser maior, te convidar para executar. Porque se você não souber que caminho você vai, qualquer caminho serve. E aí, geralmente, é onde a galera pega os caminhos errados. Exato. E, amiga, vamos fazer um bate-bola? Ai, eu sou péssima com isso, tá? Ai, que delícia. Aí que é legal. Um livro que todo mundo deveria ler. Segredos da Mente Milionária, né? Ai, eu amo. Tem muita gente que é contra. Então, é porque o título, ele é sugestivo. Sim. Mas esse foi o primeiro livro que eu li no ônibus, indo pro CLT. Quando eu tinha 18 anos. Eu comprei num sebo, por R$13. Eu tenho ele até hoje. E esse livro, ele, obviamente, depois que a gente estuda muito sobre mentalidade, consome outros escritores, ele é raso. Sim. Só que ele é a porta. Então, ele foi o que me despertou pro mundo de... Eu posso ter ambição, tem mais. E qualquer pessoa pode viver isso. Então, eu indico esse livro sempre. Eu amo. E o meu, né? Então, assim, mas é que esse livro... O meu, que é o jeito Moving Girl de empreender. Mas esse é um livro, assim, muito conhecido e que ninguém deveria subestimar. Porque ele realmente é incrível. Eu li ele também, eu era mais nova. Eu tinha uns 17 para 18. E tem um que é muito bom, que é Ambição Sem Culpa. Não sei se você já leu, mas ele é muito bom. E eu acho que é quase como um complemento. Porque aí você lê o Segredos da Mente Milionária e aí você ativa essa ambição. E aí, às vezes, você fica numa batalha de... Tá, mas será que eu não tô sendo ambiciosa demais? E aí, você usa Ambição Sem Culpa. E agora eu tenho uma coisa pra compartilhar. Que eu descobri nos últimos 3 dias. O quê? Que Kindle é ótimo. Eu nunca... Mentira! Camila Para tudo, Vidal. deixa eu contar a minha experiência. Eu sempre fui dos livros físicos, né? Eu tenho 300 livros na minha casa. Exatamente esse número. Eu tenho mais de 300 livros na minha casa. E eu sou do livro físico. Aí minha irmã me deu um Kindle há 2 anos atrás. Eu nunca tirei da caixa. Eu falei, não. Esses dias resolvi abrir o Kindle, no domingo especificamente. Eu já estou terminando um livro de 500 páginas. Que bruxaria é essa? E um pezinho que você nem sente, fica na bolsa. Eu tô cabe chocada. Em tudo que é lugar. Então, assim, se você tem dificuldade de leitura, fica de saco cheio, dorme, pega um Kindle. Pega o Kindle. É a melhor Foi uma loucura. Gente, o Kindle mudou minha vida. Eu sou pregadora do Kindle. Eu tô meio triste, porque agora eu tô querendo ler todos os meus livros no Kindle. Não, você não tá entendendo a melhor experiência. E você sabe que você pode marcar as frases. E aí, depois tem um site onde fica todas as frases que você marcou. Pois é, amiga. E aí, você, empreendedor que tem dificuldade em fazer conteúdos, achar frases boas, você só entra ali e tem um arsenal de frases pra você. Tá vendo? É muito bom, gente. E assim, tem aquela frase que é a tela que eu pego, é a tela que eu fico. Então, muitas vezes, quando eu tô prestes a dormir, eu sempre gosto de pegar o Kindle. Eu acordo, eu pego o Kindle. Eu vou dormir, eu pego o Kindle. Então, você cria um hábito de leitura. Eu tô exatamente assim. Exato, é muito gostoso. E você pode ler 500 páginas em 3 dias? Eu tô tentando entender, mas eu li. Eu tô orgulhosa. Sim, mas falei, é uma delícia. Uau, eu sou uma máquina de leitura. Sabe aquela... Eu vou ler 27 livros em um mês. Aquela figurinha que é uma galinha olhando pro espelho, falando, eu sou uma máquina de vencer.
A Cami assim agora, amei, amei. Se pudesse morar em qualquer lugar do mundo, onde seria? Ai, Dubai. Dubai, você gosta Eu muito de gosto. lá, né? Eu gosto. A Europa… Eu achava que Dubai era super estimado. Uhum. É um bate-bola com explicação, né? Como Sim. você pode perceber. Eu achava que era super estimado. Então, a minha primeira viagem foi pro Egito. Que eu já posso dizer que é, assim… Experiência roots. A segunda viagem… Gostou. A segunda… Não gostei. A segunda viagem foi pra Dubai. Minha segunda viagem internacional. E eu falei, uau, o que é isso? Porque Dubai é olhar pro futuro. E depois eu passei um mês na Europa, que é olhar pro passado. E eu sou a pessoa de olhar pro futuro. Então, na Europa, é lindo, é maravilhoso, só que é história. Sim. E em Dubai, você tá olhando para um futuro muito louco. E quando você falou sobre ver o futuro da empresa, as empresas em Dubai, elas têm planos de 7 anos. E elas apresentam para os funcionários qual é a visão de 7 anos. Porque lá, as pessoas só trabalham quando elas sabem onde estarão em 7 anos. Uau. Então, lá… E tem também outra curiosidade. 98% das pessoas que moram lá são imigrantes. Não são emirates. Então, assim, Dubai era um lugar que eu superestimava. Eu achava assim, ai… É Alphaville do Brasil, sabe? É Alphaville do mundo, é lá. Todo mundo tá lá, todo mundo… Realmente é incrível e vale muito a pena. Ainda. Vale as 16, 17 horas de viagem. Então, eu moraria lá, passaria um período lá. Mas não saio do Brasil, eu amo muito o Brasil. Eu amo muito Eu não consigo me ver, ai, vou morar fora. Não é um sonho. Eu acho amo que demais ficaria, o Brasil. Sei lá, 1 ano, 2 anos, não mais Sim, do que mas isso. eu não Mas me vejo nossa, fora do nossa Brasil. comida… Gente, eu fiquei um tempo fora, quando eu fui fazer intercâmbio esse ano na Itália. E eu fiquei uns 2 meses e meio fora, mais ou menos. Quando eu voltei… Eu cheguei na casa da minha mãe, eu nem dei oi direito. Eu falei, mãe, cadê o meu feijão com arroz? Faço feijão agora. Uma farofinha. Eu quero agora uma carne. Você sabe que eu passei mal em Roma, né? Ah, é? Porque lá não tem café da manhã, né? Deu meio-dia, é pasta e pizza. Eu fiquei frustrada. Porque a gente acordava tarde por causa do jet lag. E aí, 11 horas, 11h30, a gente chegava nas padarias, né? Coffee, please! Aí o cara, finish! Breakfast, finish! Pasta and pizza, oh no! Aí a gente achou… A gente ficou quase 2 semanas em Roma. E aí, eu já tava passando mal, porque eu não aguentava mais ver pasta e pizza. E não tinha café da manhã. Achamos um restaurante em Roma, chamado Favela, brasileiro. Onde, neste dia, a gente comeu feijoada, pão de tudo que podia. Eu falei, nossa, agora eu posso sobreviver pra ir pra próxima aventura. Não, isso me lembrou muito, eu tava em Nova York com o Edu. E a gente foi bem no aniversário dele. E aí, a gente tinha passado a semana toda indo em restaurantes que eu queria. Porque aí, antes da gente viajar, o que eu faço? Eu entro no TikTok, faço uma lista… Restaurantes lindos, aesthetic, pra eu conhecer. E aí, todos os restaurantes que a gente tinha ido, basicamente, eram restaurantes que eu queria ir. Quando chegou o aniversário dele, eu virei pra ele e falei, amor… Escolhe o restaurante que você quiser. Fogo de chão. Escolhe o restaurante que você quiser, que eu vou pagar, porque é seu almoço, você merece. Pega a experiência mais premium, amor. Vai lá, aproveita. Gente, ele foi num restaurante… Você é uma wonder. Restaurante brasileiro, comemos um estrogonofe com batata palha. Nossa, e o Rafael aquele homem faria tava isso numa demais. felicidade. A gente foi pra Dubai, o Rafael, vamos no fogo do chão, vamos no fogo do chão. Eu falei, Rafael, você quer comer churrasco? Só que Dubai é bem, assim… você não sente muito, sabe? Porque a gente comeu coisas que a gente come aqui. Mas, vou colocar na minha lista de viagens pra 2025. Coloca e me chama, porque eu vou quantas vezes for preciso. Eu amo! Não, vamos, amiga, gostei. Qual a última coisa que você fez pela primeira vez? Última coisa que eu fiz pela primeira vez? Ai, meu Deus, eu não sei. Acho que eu preciso de coisas pra fazer. Buscar um hobby novo. Eu acho que eu preciso de um hobby novo. Eu não sei o que eu fiz pela primeira vez. Últimas coisas. Agora você me pegou. Eu fiz alguma coisa? O quê? O quê? Eu fui no show do Linkin Park. Mas eu preciso… Ai, verdade. Só o Rafael vai me lembrar. Minha memória é péssima. Enfim, lembra que eu te falei que na minha adolescência eu era heavy user de internet? Eu era fã do Linkin Park. Muito fã. Fã de usar camiseta, de cantar as músicas, de ter o CD. Eu era fanática. Tipo fã de RBD, fã de Linkin Park. Eu aprendi a criar blog, site, HTML pra criar blogs do Linkin Park. Porque eu era viciada. E aí, infelizmente, o vocalista tirou sua própria vida. E aí, eles vieram pro Brasil na semana passada. Tem uma história importante pra contar sobre isso. Há 2 meses atrás, abriram os ingressos e eu perdi a venda. E eu falei assim, tá, né? Já faz muitos anos, faz 15 anos que eu não sou mais fã.
Não, assim, fã fanática. E aí, eu deixei pra lá. Não comprei. Eu queria a pista premium que fica na frente. Não comprei. Passaram-se 2 meses. Abriram em setembro. Quinta-feira. Escute bem, quinta-feira passada. Ah, eu meu sonhei. Deus. Sabe aquele sonhozinho que você tem na manhã? Aham. E eu sou uma pessoa que sonha muito. Eu sonho… Se eu pescar, eu sonho. Sonhadora. Eu sonho muito. Delícia. E aí, eu acordei. Rafael foi caminhar. Eu dormi de novo. Eu sonhei que falaram assim no direct. Você não vai no show do Linkin Park? Compra o teu ingresso. Você não vai no show? Eu acordei no pulo. Falei, acho que o show já passou. O show era no dia seguinte. Eu entrei no site do Ticketmaster, vendas encerradas. Entrei no Instagram de fã-clube, link do Ticketmaster. Tinha 3 ingressos para a pista premium. Um dia antes, eu comprei e fui no show. Pela primeira vez, que foi a última coisa que eu fiz. Uau. E que curti houve? horrores. Ah, Muito. Assim, Aí foi indo, eu falei, e agora não dá a mais. gente conversou muito. tá Virada lá. empolgada. A gente aqui com o mais Linkin Park. conversou do que tá gravando podcast. Delícia, Aí, assim que é consegue bom. aparecer mais seu rosto. Assim. Arrasou. Tá tampando Aí. bastante. Boa. Agora a gente dá um corte Tramontina e segue. Mas então, show do Linkin Park, a última coisa que você fez pela primeira vez. Foi. Eu vou fazer agora… Uma das últimas coisas que eu fiz foi hipismo, que eu comecei há 2 meses. Sabia que o cavalo é meu animal favorito desde a infância? É. Nossa, eu tô amando. O Rafael me amando, levou de amando. aniversário pra andar a cavalo na praia em Portugal. Uau! Amiga, Caraca! Sim, foi assim, um Delícia. sonho. Porque o cavalo é um animal que eu amo desde a infância. Tinha cavalinhos. Eu tinha muito medo, sabia? Eu morria de medo. E tinha… No lugar que eu vim, ele era mais simples, assim, era chão batido. Aham. Então tinha muita carroça e muito cavalo. E eu via aqueles cavalos e eu falava, meu Deus, eu morro de medo. Então eu tinha muito medo. A primeira vez que eu fui subir, 2 meses atrás… Nossa, eu me tremia. E aí o professor falava, você tá com medo? Eu falei, estou morrendo de medo. Obrigada por notar e perguntar. Estou morrendo de medo. E agora já tá muito fluido, assim. Fazem 2 meses já que eu tô fazendo semanalmente. Então, é muito doido como… A forma como você tá, o cavalo também reflete É. muito. Então, tem uma conexão ali muito grande. Tem até terapias feitas com cavalos. Exato. Onde você consegue sentir, se comunicar com o cavalo a partir da permissão que você dá pra ele se conectar com você. É um animal incrível. E é muito doido, assim. É uma experiência incrível. E vou começar piano terça-feira. Minha mãe é pianista, Mentira! concertista. Ela toca desde os Caraca. 4 anos de idade, porque o pai dela era maestro. E hoje ela tem 85 anos e ela ainda toca. Uau! Uau. Pergunta se eu toco. Não. Não. Mas não tem curiosidade. Eu já tentei aprender, Uhum. porque quando a sua mãe é a professora de piano, ela quer que você aprenda música. Uhum. Ela quer que você aprenda a ler partituras. Ela não quer te ensinar a tocar Melipolã. Como assim? Não você quer. não tá vivendo Então, o assim, sonho do ou High School você faz Musical. por completo ou você não faz. Entendi. Não faço. Não faz. O melhor conselho que já recebeu. Cara, foi recente. Há muitos anos atrás, quando no comecinho da Moving, ainda naquela dinâmica de escolher pessoas, entrar muitas pessoas, eu acabei contratando uma consultoria onde esse consultor foi me levando para um lugar onde eu já não queria estar. Então, sabe quando você faz porque você pagou e porque aquela pessoa entende, só que aquilo vai contra o que você quer fazer, por mais que aquilo pareça o certo? Então, é falar assim, Maia, se você for por aqui, você vai crescer muito rápido. Você vai falar assim, eu prefiro ir por aqui fazendo o que eu acredito. E aí, nesse dia, eu tomei uma decisão, dispensei ele e falei, eu vou fazer o que eu acredito. E aí, eu lembro que ele falou assim pra mim, então, eu posso fazer uma reunião com você pra você dispensar algumas pessoas, porque você não vai dar conta. Falei, não, eu vou. E nesse dia, eu tatuei uma tatuagem escrito Confie na sua intuição. Bom, se passaram 6 anos. E nessa semana, de novo, conflitos ali de decisões. Será que eu deveria estar fazendo isso? Porque essa pessoa ela é mais experiente. A minha irmã falou isso pra mim. Então, eu acho que conselho bom é aquele que você tá usando logo. E ela falou assim, tudo que você construiu até hoje foi fazendo desse jeito. Não queira mudar, porque parece que é o mais certo. Então, eu sou muito da frase, o que te trouxe até aqui não te leva pro próximo nível. Só que tudo que você construiu foi seguindo aquilo que você acredita. A sua intuição. Então, eu acho que esse conselho, pra mim, é muito valioso. Óbvio que a gente tem que ouvir mentores. Óbvio que a gente precisa optar
pelo caminho certo. Mas se algo conflita dentro de você e você validou isso, por mais que não tenham outras empresas que tenham validado, faz. Entendeu? Então, acho que esse é um conselho muito valioso para mim, porque a gente, como empreendedora, eu sei que nós temos comunidades e empreender não é sozinho, mas a decisão ela é solitária. Você pode estar rodeada de uma comunidade linda, mas a única pessoa que decide é você. Ninguém pode tomar a decisão por você. Então, se você não estiver muito certa da decisão e confiar 100% em você, na sua decisão, para não se questionar, acabou. Porque você pode pedir opinião para todo mundo, mas a única pessoa capaz de tomar a decisão do sim ou do não é você sozinha. Então, ou você confia em você, ou você confia em você. Até porque a maioria dos conselhos que qualquer pessoa vai te dar é sobre a ótica da própria pessoa. Então, não necessariamente é sobre a sua ótica e sobre o que você considera certo ou errado. Então, por exemplo, tem muito no mercado de uma demonização da posição de CEO. E nesse começo do ano, eu tava muito no... nossa, eu preciso sair 100%, tem que deixar a empresa rodando sozinha 100%, tem que sair. Chegou um momento que a gente fez várias contratações que foram super assertivas. E eu saí total. Então, eu tinha 1 hora na semana de reunião com a diretoria. E só. E eu não tava nos grupos de nada, marketing, nada. Eu só tinha o grupo da diretoria e falava com a diretoria. Então, basicamente, eu não tinha contato com quase mais ninguém da empresa. Então, eu realmente saí total. Não tava em nada do operacional. Eu só tava fazendo estratégia de tomar decisão. Então, só dá o amém. Ok, é isso e pronto. E eu me vi num momento que eu falei... Eu não tô gostando disso. Não é o que eu quero pra mim. Eu tô com mais tempo do que eu jamais imaginei que teria. Com uma super liberdade. Tá rodando bem a empresa? Tá. Mas não tá na velocidade que eu quero, da forma que eu quero. E eu não tô conseguindo acompanhar direito. Por quê? Porque eu tô longe. Então, eu falei, cara, eu quero voltar. Eu quero estar mais presente. Eu quero estar falando com as minhas lideranças. Eu quero estar... sei lá, pondo a mão na massa, né? Botando a mão na massa, sabe? Então, hoje, o operacional que eu faço são as coisas que eu escolho. Então, o conteúdo, eu gosto de fazer isso, eu quero fazer isso. Então, eu vou fazer isso. E participar de reunião, eu quero estar nas reuniões da minha empresa, eu quero estar falando com as pessoas. Então, eu entendi o que é importante pra mim. Poxa, eu construí um negócio, por que eu quero me afastar dele? E a gente tem medo de, com a estrutura que a gente tem, com o tamanho que a gente tem, com o faturamento que a gente tem... o que vão falar de eu ainda estar no operacional? E aí a gente acaba indo para um lugar que a gente não quer. Eu passei exatamente por isso quando eu tive esse consultor. E eu me lembro até hoje que eu tive um projeto, acho que foi o podcast, e ele falou assim para mim, você não vai gravar. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você é a CEO. Eu falei, mas... Ele falou, a CEO, ela só faz a cultura ser lembrada. A CEO não executa projeto. Ela traz ideia e dá para os líderes executarem. Eu lembro que naquele dia eu fiquei... Mas eu não comecei pra isso, sabe? Se eu quiser ser a CEO foi e fazer o podcast. exatamente isso. E aí, foi nesse momento que eu resolvi ouvir minha intuição. E até hoje, eu faço questão de estar perto do time, sabe? Porque é aquilo. É certo o CEO se afastar para quais empresas? Para Amazon, para Starbucks, para Apple? Mas para mim, não faz. E eu tô construindo um modelo de negócio que para mim é certo. Por exemplo, meu time tá comigo há anos. A primeira pessoa que eu contratei trabalha comigo há anos. Minha também. Há 6 anos. E todas são minhas amigas. E não... porque não pode ser amiga do time. As pessoas que eu mais estou presente são o meu time. Meu maior mastermind é o meu time. Então, assim, existem verdades absolutas que foram construídas por empresas grandes, mas que não são modelos que eu quero. Por exemplo... E não necessariamente são os atuais. Então, elas foram já construídas. Mas e se eu quiser construir um novo modelo do certo? Uma nova verdade? E a gente vai se questionar porque... O que a gente quer, muitas vezes, ainda não foi criado. Que foi o que eu te falei no começo. No início da Moving, aquilo não existia, o que a Moving era. Então, eu ia me basear em quem? Em qual empresa? Em quem eu posso me inspirar? Não tinha. Então, a gente duvida quando a gente tá criando algo muito diferente. Porque a gente fala, quem tá lá fazendo isso dar certo? Ninguém. Então, vai ser eu. Vou errar, vou abrir, vou ter que passar, vou me questionar... Então, vou voltar para operação se for preciso, vou fazer o que eu gosto. E se me questionarem, Maia, mas você ainda faz seu conteúdo? E você vai com orgulho falar, faço, porque a minha empresa é assim que as coisas funcionam. E eu escolhi assim. Então, não se questionar é muito importante. Por isso que a gente tem que saber muito bem o que quer, quem nós somos e aonde a nossa intuição nos indica. Porque se a gente romper com isso, a gente perde o tesão.
por fazer as Nossa. coisas. E aí a empresa para de crescer. E aí, para. Sem tesão, a empresa não cresce. Você tem que ter tesão naquilo, você tem que ter energia, aquilo tem que te inspirar. Seja você falando com a tua liderança ou botando a mão na massa no conteúdo. Se você tem tesão, a empresa cresce. Porque eu já tive momentos sem tesão justamente por ter delegado. Minha filha, estacionou. Estaciona e você sente na E hora a tua energia isso. volta, a empresa... Exatamente, É alavanca, incrível. isso parece uma É o magia. certo? Pode ser que pra Amazon, pra Starbucks, não. Mas os momentos são outros. O mundo é outro. Hoje, a internet, ela mudou o tipo de consumo, o tipo de criação de negócios. Há anos atrás, para ter o faturamento que nós temos, para faturar milhões, você tinha que ter uma empresa onde você estava há 50 anos, uma empresa física, com sedes, com 200 funcionários. Hoje, você faz 1, 2, 3 milhões com um produto da tua casa, com um time enxuto. Então, os tempos são outros. Não vale a pena você querer replicar modelos que não se enquadram nisso e que não te faz feliz, sabe? E muitas vezes você é a primeira a fazer, você se questiona muitas vezes se tá correto, se tá dando certo. Você talvez até escute pessoas que têm outras experiências, outras bagagens, outras óticas falando, não, isso aqui é errado. E chega um momento que você tá tão convicta com aquilo e você tá com tanto tesão que as pessoas que também achavam errado começam a fazer. E aí você fala, opa, olha só que coisa, não é que foi bom acreditar na minha intuição? E aí é um momento muito gostoso também. Como é um dia perfeito na sua rotina? Olha, um dia perfeito na minha rotina é na minha casa. Odeio sair de casa. Então, assim, amiga, Eu adoro! sinta-se privilegiada, dona Maia. Mas não é que eu odeio sair de casa, é que eu gosto muito de ficar em casa, entendeu? Então, eu gosto sim de sair, gosto de viajar e tal. Mas um dia perfeito pra mim é conseguir acordar cedo, ir pra academia, tomar meu super coffee, ficar com as minhas gatas o dia todo, sentar, ter paz, silêncio na minha casa, no meu home office, trabalhar, executar, ficar o dia inteiro ali fazendo algo que eu gosto, servir. Eu amo muito estar ao vivo com as minhas alunas. Para mim, as minhas melhores entregas são ao vivo, então estar ao vivo com elas eu gosto muito. Almoçar no horário, finalizar o dia cedo, então eu paro de trabalhar lá para 6, 5 horas, assistir um filme, eu preciso assistir um filme, dormir cedo, tomar um chá, ler um livro antes de dormir. Isso pra mim é um dia perfeito. Porque, assim, não dá pra falar, um dia perfeito é viajar o mundo, porque não é todo dia que acontece isso. Então, assim, qual é o meu dia perfeito? Um dia perfeito é esse, sabe? É aquilo que faz a engrenagem rodar, pra que eu possa depois ter dias atípicos. Identifiquei. Adorei. Um sonho que ainda não realizou? Um sonho que eu ainda não realizei... Cara, eu acho que foi abrir o aplicativo da Moving. Desde o início... Eu sempre vi a Moving como uma plataforma. E eu sempre falei, a Moving tem que ser um aplicativo. Ela é uma empresa nativa digital. E esse é um sonho que eu tenho, mas é um sonho que eu não quero fazer de qualquer jeito. Então, é uma coisa que... Eu já fiz um aplicativo, né? Há um tempo atrás. Pergunta pro Samuel, querida. Porque foi ele que desenvolveu. E o Samuel sofreu judiação. Porque os dois ficavam ali. Vamos achar os erros. Isso foi em 2019. Não, 2019 eu abri uma rede social da Moving. E foi assim... Minha filha, pior erro, né? Porque quem tinha que corrigir era a gente. Os erros que as alunas iam identificando. Então, não era o que é hoje de você contratar uma plataforma que já testou tudo. E aí, depois disso, que é o erro, né? O errar. Eu falei, não, peraí, eu vou dar um passo pra trás. Então, eu já fiz muito produto que eu dei passos pra trás, mas validei. E é um sonho ter um aplicativo, mas algo diferente, sabe? Então, eu ainda tô trabalhando nessa ideia, mas é um grande sonho, assim, pra Camila empresária. Que máximo. Um medo enorme. Ficar velha. Você sabe o que vai acontecer. Mas você não perguntou? Toma lá, fala da seca. Amiga, tá bom. Sabe aquela trend do TikTok? O que eu gostaria de falar? Ficar velha. O que eu respondo? Baratas. Mas por que ficar velha? Porque forever young. Amiga, eu falo pra minha dermatologista, o que der pra fazer pra esticar minha cara, você faz. Mas Camila, ainda não tem nada caído. Eu falei, não quero saber. Eu não quero Você que viu caia. como a Lindsay Lohan tá? O que ela está usando? Eu quero agora. Mas esse é um medo. Nossa, Lindsay Lohan, meu Deus do céu, gente. Pois é, agora você gostou do resultado. Não, mas é que ela ali nasceu de novo. Quer coisa melhor? É, entendeu? justo. Então, assim, é um medo. É um medo que eu tenho. Não, mas é que o vai medo... chegar. Você vai ter que lidar. Vou chorar? Não vou. Porque, assim, eu sou uma pessoa muito keep going. Mas é uma coisa que quando eu olho pessoas muito caídas, né? Que a gente dá aquela pele de maracujá, eu fico assim...
Senhor, eu não Eu acho que o posso mais passar por pega isso. É a dependência, Mas sabe? a gente tá num A novo momento de dependência. tecnologias faciais, então eu tenho certeza que as coisas estarão diferentes. Segundo o Ítala, nossa geração é pra durar até 150 anos, sabia? Ai, mas se for caída, não dá, né? Você sabia que tem um cara… Prefiro viver menos do que viver mais caída. Não, Deus, eu não estou falando isso. Quem falou foi a Maia, tá? Senhor, não saiu da minha boca. Aí, tem um rapaz nos Estados Unidos que a vida dele é dedicada a regenerar os seus órgãos. Então, ele investe todo o dinheiro dele, ele é multibilionário, ele investe todo o dinheiro dele em não só tratamentos, mas remédios, toda a parte biológica, exercícios, toda uma rotina. A rotina dele é louca, controlada. Então, ele tem horário para acordar, hora para comer, hora para beber água, tantos litros. E já foi comprovado que os órgãos deles já estão com a idade de 18 anos, sendo que ele tem, acho que, 30 e poucos anos. E ele já tá com a performance do coração, dos órgãos, o tecido da pele já, Uau. tipo, regenerou. Chocada. Tipo o Tim Burton mesmo. E aí você E tá ele focada investe- nesse cara. Não, amiga, ele tá investindo trilhões nisso. É a vida dele, é a pesquisa dele. Mas é interessante de saber que tem pessoas olhando Tá pra isso, acontecendo. né? Ciência. Tá acontecendo. Hello, hein? Vamos lá, acelera o processo. Bora trabalhar. Uma música. Uma música. Que A você música tá do melhorando? Titanic. Eu amo. Ok, Celine justo. Dion. Justo. Celine Dion. Drunk in justo. Love, da Moving. Maravilhoso também. É que eu amo a música do Titanic. É É boa. o meu filme favorito. É boa. Uma série. Asas da Ambição. Já ouvi falar, mas não consegui assistir até o final. Eu assisti 7 vezes a mesma série. Exato. Pra mim, ela é uma série… Eu tenho outras favoritas, mas ela é uma série que me chocou pra ver até onde o ser humano chega no mundo que a gente vive, no mundo de negócios, no mundo de poder, no mundo de influência, no mundo onde você é muito visada. E, obviamente, a gente é cercada por boas pessoas, mas a gente sabe que existem aquelas pessoas que olham pra gente e não olham com bons olhos. Então, essa série, ela retratou algo que parece que só existe em filmes, sabe? Aqueles filmes de meninas malvadas. Uhum. Mas não, existem pessoas Na que vida fazem real. isso. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Por isso que os conflitos com pessoas são as coisas que a gente tem que aprender a gerenciar por não ter ouvido os sinais. Mas eu já fui muito, assim, pontualmente decepcionada por pessoas que se mostram uma coisa e elas estão focadas em acabar com a sua vida. Tipo, Nossa. em cair você. Uhum. E aí eu lembro que eu passei por um momento de por que isso tá acontecendo? Por que eu só atraio gente assim? E aí eu parei pra olhar e falei, não, peraí, o que eu estou fazendo? Eu sou autorresponsabilidade extrema, né? A minha vida é guiada na autorresponsabilidade. Tudo. Pode acabar comigo. O que eu fiz? Então eu me questionei, o que eu tô fazendo pra atrair pessoas que agem dessa forma? E eu percebi que eu não detectava os sinais, eu me abria muito fácil, eu me tornava amiga muito fácil. Sim. Então, essa série, pra mim, ela é uma série muito nua e crua. É uma série que mostra muito a realidade de onde o ser humano pode chegar, com a tecnologia, inclusive, pra poder passar alguém pra trás por querer estar no lugar dela. Então, é uma série que eu gosto muito, porque eu já assisti muitas vezes e ela me choca todas as vezes, porque ela é muito nua e crua com a realidade. Então, eu indico pra quem é empreendedor, empresária, é um olhar negativo pra vida? É, mas é aquela coisa que você fala, uau, caramba, eu preciso me preservar, preciso preservar a minha energia, porque a nossa empresa é a nossa energia. Exato. Então, a gente precisa se preservar, ainda mais num lugar onde a gente trabalha com comunidade, a gente trabalha com relações. Então, a gente precisa escolher as pessoas que estão ao nosso lado. Nossa, não pode total. ser qualquer Isso- uma, porque o seu negócio, ele tá em jogo. Então, se você não se preservar, você pode até ser vista, às vezes, como egoísta, de não ser tão acessível. Eu sou uma pessoa que… Cara, é o que eu te falei, eu gosto de ficar na minha casa, eu tenho poucas amizades, eu saio pouco, eu não tô em todas as mesas, eu não tô em todos os lugares, em todos os ambientes, eu já passei por essa fase. Então, já houve uma fase em que a gente deseja, vou estar em todos os masterminds. Já passei, eu já construí, sabe? Eu quero só me preservar, porque eu posso estar em todos os ambientes. Se a minha energia não estiver boa, como acontece de você estar num ambiente e aquele ambiente falar pra você assim, você deveria estar fazendo tal coisa, você se questiona em vez de te impulsionar, isso não tá colaborando com você. Então, escolher muito bem onde você tá.
é muito importante, E sabe? onde coloca energia. Isso que você falou da energia determina a nossa entrega, tá muito associado também com a questão do tesão. E é doido, porque às vezes eu tenho, sei lá, uma bateria de reuniões. E aí eu finalizo o dia e o Edu pergunta, nossa, mas você não tá cansada? É igual o podcast. Todo mundo pergunta, eu gravo 4, 3 episódios numa pegada quando eu venho. E aí é o dia todo. Ontem a gente foi, sei lá, das 2 da tarde até 8h30 da noite, gravando. E aí todo mundo pergunta, nossa, mas você não fica cansada? Eu falo, gente, eu saio energizada, eu saio plena. Parece que, sei lá, não sei explicar, mas é uma energia. E às vezes eu saio... É engraçado, gente. É muito pessoal que eu falo agora. Mas às vezes eu saio pulando do escritório e o Edu fica assim, você tá doido? O que você tá fazendo? Por que você tá assim? Eu falei, não, porque a gente teve essa ideia. Porque a gente vai fazer aquilo e isso. E ele vê o quê? Projetos. Meu Deus, várias datas. E eu vejo, meu Deus, realização, resultado, movimento, vamos lá. Então, quando você tem esse sentimento, as coisas simplesmente acontecem. Então, a vida ela parece muito devagar pra quem não tá executando, pra quem não tá fazendo e pra quem não tá sentindo tesão naquilo que tá fazendo. Eu vi um vídeo no TikTok ontem. Sabe aqueles cortes que são americanos falando, alguma frase assim? E ele falou uma frase muito profunda que ele falou: o maior antidepressivo que existem se chamam projetos. E aí ele desenvolve, né? Ele fala, uma pessoa que não tem projetos, ela não está envolvida com nada. Então, ela não tem perspectiva, ela não tem tesão, energia, ela não tem ideias, ela não está envolvida. Então, projetos, estar envolvido em projetos é o nosso maior combustível. É o que faz a empresa crescer. Então, por mais que todas as estratégias do mundo funcionem, se você não está envolvido emocionalmente com aquilo, se aquilo não te envolve, se você não acorda pensando naquilo, aquilo não vai ter importância. É muito gostoso quando você tem alguma coisa que exige muito do seu tempo, da sua energia. E você quer. E você quer, e aí você vai lá e faz. Depois que acaba, dá até o sentimento de meio... Eu não sei se você sente isso, mas às vezes nos eventos presenciais eu sinto. A gente fica tantos meses colocando energia naquilo, e não importa se é da Wonder, se é da Outrera, do que for. Mas a gente fica tanto tempo colocando energia daquilo. A gente fez um evento recentemente de 5 dias na Bahia para as Outreras. E a gente pensou em cada detalhe, do momento que elas fossem acordar, ao momento que elas fossem dormir, porque era um resort, então tava todo mundo meio junto. Então a gente pensou em cada detalhe. A gente malhou juntas, fez aulão fit, fez yoga. A gente fez várias coisas diferentes. E aí, quando acabou esses 5 dias, que era o dia de descanso, e o Edu também tava super envolvido, e tava todo mundo muito envolvido. Meus pais também foram e tudo mais. E aí, quando chegou esse dia, ok, acabou, e aí era o dia do descanso, a gente ficou, juro por Deus, acho que 30 minutos, assim, deitado, olhando pro céu. Aí, respirando fundo. Aí o Edu virou e falou, nossa, que tédio, né? Eu falei, tédio pra um caramba, eu queria estar de volta com elas. Parece que perdeu toda... Tava tão gostoso ficar envolvida naquele projeto, e aí parece dar meio que um sentimento de luto. Aí você fica um dia, ok, acabou esse projeto, você já tá pensando no próximo. Aonde que eu vou colocar minha energia agora? Vamos lá. Então é muito gostoso, você sempre... Eu faço aula ao vivo, eu fico 7 horas ao vivo com as minhas alunas. E aí, quando eu pauso, eu fico exatamente com esse sentimento. E passam 7 horas, e às vezes eu comento com algumas amigas, falam, 7 horas, você tá louca? Eu fico 1 hora no Zoom, já tô cansada. Eu falei, cara, eu prefiro ficar 7 horas no Zoom do que ficar 1 hora gravando virada pra uma câmera sem estar ao vivo, sabe? É muito louco, né? Essa sensação. Cada Mas é o pessoa reage de um envolvimento. jeito diferente. É você achar ali qual é o teu ponto de energia, porque é pra lá que você tem que voltar. Exato. Quando vem aquela famosa frase que a gente ouve muito de o que fazer quando falta motivação? Então, a sua motivação é aquilo que você tá envolvida energeticamente. Então, ache projeto, se envolva com algo que te traga perspectiva. Acho que é a melhor forma, né? Com certeza. Uma tendência que acha brega. De moda? Você escolhe, pode ser moda ou do digital. Tendência? Que eu acho brega? Ai, amiga, eu sou péssima com bate-bola. Ai, amiga. Não, esse foi o bate-bola mais longo da história. Eu tô amando. Desculpa. Mas eu tô gostando, Desculpa, gostando. eu sou só uma camponesa. Uma tendência que eu acho brega... Pode ser do digital. Tá, vou falar. Vim comentando. Não é do digital, é de moda. Tá, pode falar. Eu acho muito chato as pessoas que agora estão com essa tendência de crucificar logos de grandes marcas como se aquilo tirasse o valor dela. Então, eu tava comentando isso com o Rafael. Exato. Das pessoas falarem, ai, eu não compro essa bolsa porque essa bolsa tem um logo muito evidente. Mas ela ainda continua custando 30 mil reais. Então, assim... Então, é uma coisa que eu acho meio brega você falar isso. Eu acho meio brega quando eu vejo pessoas falando isso. Porque, cara, é tão individual. É uma coisa de moda. Do digital, eu acho tudo brega do digital. Então, eu não vai ter uma coisa, porque eu sou muito antissistema. Então vai lá, antissistema. Lista algumas coisas. Olha... Putz...
Coisas que eu acho brega no digital. Reels de 7 segundos, cursos vitalícios. O que mais? Amiga, eu acho que não... Existe muitas coisas que as pessoas fazem que eu não faço. Então, Reels de segundos, que fala leia na legenda. É isso mesmo. Mas é que tem tantas coisas que são individuais e que eu não faço porque eu já validei muita coisa, Sim, sabe? não faz sentido pra você. Então, eu não gosto de falar de algumas coisas que eu não faço, mas que eu vejo outras pessoas falando. Porque elas só estão fazendo pra achar o caminho certo. Sim. Eu já fui uma pessoa, quando você me perguntou qual é um dos erros que você fez no começo, eu era uma pessoa que expunha muito as outras pessoas, tá? No começo. Eu era uma pessoa que, se alguém me copiasse, eu punho o arroba dela nos meus stories. E eu ia lá e arrumava briga, e eu defendia algumas coisas. E eu cheguei à conclusão que tá todo mundo querendo chegar em algum lugar, sabe? Então, eu olho pra coisas e falo, eu não faria isso. Então, eu vou falar uma coisa que a gente discorda plenamente. Eu não faço mentoria. Por que eu não faço mentoria? Que não faz Porque eu sentido pra acho, você. não faz sentido pra mim. E na minha visão, tem muita gente que não tá preparada pra uma mentoria. Então, você não entra numa mentoria pra perguntar o que eu ponho na minha bio. Sim. Você entende? Você entra numa mentoria quando você já tem um negócio rodando e você tem ajustes de parafuso. Porque tem pessoas que entram numa mentoria colocando toda a responsabilidade no mentor, como se ele buscasse uma babá. E às vezes umas perguntas muito óbvias. Exato. Será que eu separo meu perfil ou não? Não é isso que vai mudar o jogo do E seu aí ela negócio. paga altíssimo numa mentoria, que a gente sabe que para muitos empreendedores é um grande investimento, e ela não tem negócio ainda. Mas aí também é filtragem de público. Sim, sim. Quando você filtra bem, por exemplo, a gente Chegam deixa as muito pessoas claro. certas. Tem critérios. Então, você tem que ter uma quantidade de Sim. colaboradores dentro da sua empresa. Você tem que ter uma quantidade amiga, de mas faturamento. você é uma exceção, você trabalha com isso, você Sim. tem uma formação de mentoria. Então, você é uma pessoa que leva a mentoria muito a sério. Sim. Eu levo tão a sério que eu não faço. Só que a gente sabe que o mercado escandalizou a mentoria. Então, abre mentorias que entra qualquer pessoa que pode pagar. Não, bota 1000 pessoas. Fala pra pessoa vender o carro pra entrar numa mentoria. Aí a pessoa entra numa mentoria dando tudo, não tem um negócio, tem que estar lá cumprindo tabela. O mentor não consegue ajudar porque ela não tem um negócio. Então a mentoria vira uma sessão de terapia. Não, mas de aí desabafo. você tocou num ponto bom. Porque assim, Então, eu assim, também sou super contra mentorias é grandes. 880. Amiga, essas Não, mentorias grandes eu não quero de falar. 100, Senão... 200, Não. 1000 pessoas não é mentoria. Começa por aí. Como é que você quer ser mentor se você não Amiga, sabe o nome? eu sou tão contra muitas coisas que eu nunca fiz uma mentoria, por exemplo, que não fosse eu entregando 100% dos encontros. Gravar aula, monitores, isso que né, acontece, ter uma trilha. Porque, na minha visão, e isso é uma visão de realmente a mentoria na sua essência. Quando você entra numa mentoria, você já tem um negócio e você quer ajuste de parafuso. Então, você olha e fala assim, a Camila, ela já chegou lá. Sei lá, Camila, ela construiu uma comunidade, ela lançou um livro com uma editora internacional, ela tem uma marca que não depende da marca pessoal dela. Eu quero isso. Então, eu já comecei algo e vou ajustar parafusos. Então, na minha visão, o que é um mentor? Você vai pagar um alto preço. Tá, vamos supor que alguém me pagasse 100 mil reais, que é o que eu cobraria numa mentoria individual. 100 mil, 200 mil reais. Uma vez por mês, você vai me ligar. E vai falar assim, Camila, eu tô fechando um negócio, qual a sua opinião sobre isso? Você quer uma pessoa que vai fazer um ajuste de parafuso, quase que um consultor ali. E óbvio, essa é a minha visão de realmente uma mentoria muito mais profunda. E óbvio que a gente tem outras estruturas, que é aquilo, levar tão a sério a ponto de poupar o público que não tá pronto para essa mentoria, dizer não. Pessoa querer te pagar e você falar, olha, você não tá pronto. Você pode ter o dinheiro para me pagar, mas você não vai entrar. Porque você ainda não tem o número de funcionários, seu negócio ainda não está pronto. Você ainda precisa passar talvez pela Wonder, você ainda precisa fazer isso. Então você não tá pronta. Não é o dinheiro que vai ditar isso, é o seu negócio. Porque você, com a responsabilidade que tem, vai falar, eu sei que ela vai entrar e ela não vai gerar resultado. E vai prejudicar o grupo que Vai tá lá prejudicar o dentro. grupo, você vai virar uma babá, ela não vai fazer as perguntas certas, vai sair frustrada, vai falar que investiu horrores, vai se prejudicar. Em vez de ter investido no negócio dela, no caixa dela, fazer caixa, porque ninguém fala sobre fazer caixa. Então, assim, caixa é o que dita a empresa. Entendeu? Então, assim, tem coisas que as pessoas só não sabem porque elas não têm uma visão de negócio empresarial. Então, coisas básicas como fazer um caixa é uma coisa que no digital a gente não ouve. Só que as empresas, por exemplo, uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, eu nunca tive um estrategista digital. Eu nunca tive uma pessoa, uma coprodução. Eu nunca fiz isso na minha vida, eu sempre me fudi sozinha mesmo. Eu nunca tive estrategista, porque na minha cabeça, uma empresa não paga 20, 30, 40, 50% para uma pessoa que não está no seu quadro societário.
Isso não é normal. As empresas tradicionais riem Exatamente. de pessoas que fazem isso. Isso não é normal, só que eu fiz faculdade de recursos humanos. Então, a gente traz uma outra visão que quem se cria agora no digital não tem. Não tem. E que não é porque essa pessoa é brega, é porque ela não tem conhecimento. Então, existem coisas, existem algumas cagações de regra que existem, mas eu não sou totalmente contra, porque eu também acho que quando você constrói uma comunidade, você tem que cagar um pouquinho de regra, você tem que Sim. impor. Então, acho que não existe o brega, existe pessoas que estão tentando achar o seu lugar, vão errar, e existem uma outra parcela com falta de responsabilidade, que sabe que aquilo é errado, e que aquilo não é fazendo mal. legal, e que aquilo não ajuda pessoas, que tá visando 100% dinheiro, como, por exemplo, os cursos vitalícios. Eu já vendi curso vitalício no meu início. Eu só vendia curso vitalício, na verdade, porque na minha cabeça isso era bom pra aluna. Então, lembra que eu não tinha referência? Sim. Então, eu fiz curso vitalício porque eu achava que era a minha aluna vai ter acesso pra sempre. E aí, em um determinado momento, o curso parou de ser atualizado, óbvio. Saíram do meu portfólio de produtos. E aí, eu conheci que os cursos tinham 1 ano de acesso. Eu falei, uau, os cursos têm 1 ano de acesso? Eu não sabia dessa informação. Uma nova realidade. Então, há 5 anos, os meus cursos têm 1 ano de acesso. E eu não faço vitalício porque eu fiz, não por estratégia, mas porque era o que eu achava que era o certo, sabe? E eu vi que não era certo. Então, eu regravo todos os meus cursos 1 vez por ano. Todos, sem Também. exceção. Todos os cursos eu regravo 1 vez por ano. Os que estão no meu portfólio. Eu regravo todos. Então, tem cursos que existem há 3 anos que estão sendo regravados há 3 anos. Então, eu só vendo cursos atualizados. E tem um outro ponto. A gente ouve que as pessoas estão fazendo cursos vitalícios para antecipar a caixa. Isso antecipa a caixa. Beleza? Beleza. Uhum. Vendeu. Aí tem aquelas que prometem os futuros cursos também, que eu não sei a estratégia, Também não. sabe? Tenho raiva Não de sei quem nem sabe. como é que nem Então, quantifica só que a gente isso. tem uma coisa importante. Uhum. Que você só sabe quando você trabalha com responsabilidade. E tem uma coisa que eu levo muito a sério, é a área da educação. Mas eu levo muito a sério. Metodologia, experiência da aluna, eu levo isso muito a sério de verdade. Eu sou assim, porque eu dei aula há muitos anos, né? Sim. Então, se tem uma coisa que me fode, é ver pessoas que não olham para a experiência da aluna. Quando uma pessoa compra um curso com data vitalícia, ela não tem prazo. Se ela não faz nenhum ano, você acha que ela vai fazer com acesso a vida toda? Não vai. Então, você não tá pensando na experiência daquela aluna. E por que eu sei disso? Porque os cursos que têm 1 ano de acesso, o que eu já recebi de mensagem de alunas que falam assim... Cami, perdi o acesso do curso X. Ele vai vencer ou em 2 meses. Eu não consegui fazer. Você tem que me entender. Porque se passou 1 ano, eu não consegui. Você consegue adiar mais? Eu falei, se você não fez em 1 ano, querida, ou você renova, ou você não vai fazer em 2 meses. Sim. Então, as pessoas elas são forçadas em finalizar em 1 ano, porque ou elas honram um pagamento, a maioria não honra, ou elas... Então, isso é uma forma de educar a minha aluna. De, olha, você tem 1 ano para fazer. Então, a gente foi desenvolvendo coisas dentro das nossas metodologias que fazem as alunas fazerem os cursos rápidos, para gerarem resultados rápidos. Então, a gente tem algumas coisas que a gente faz para que elas não passem 1 ano e se arrependam de não ter feito. Então, quando você faz uma entrega vitalícia, é legal, a pessoa vai ter acesso para sempre? Vai. Para ela, vai parecer algo positivo? Vai. Uau, eu posso entrar quando eu quiser. Mas, quando a gente pensa na execução e no resultado, esse vou entrar quando eu quiser, vai gerar resultado para ela? Não vai. Porque ela vai entrar quando quiser. E quando a gente tem um acesso, assim, muito longo para sempre, você fala, tá lá, eu vejo quando eu quero. Logo, você não vai ver, logo você não gera resultado. Tem uma lei disso, né? Se a gente tem 5 anos para fazer algo, a gente leva 5 anos. Se tem 12 dias, leva 12 dias. E isso que você falou, inclusive, olha, talvez não seja o momento para você nesse produto. É desafiador você pegar, por exemplo, pessoas de comercial, vendedores, que vêm do digital. É totalmente diferente. Você pegar uma galera que vendia no físico, galera vendedora de loja, automóvel, coisa assim, e uma galera do digital. Porque a galera que vem do digital, você tem que inserir uma nova cultura dentro da mente dela. Quando o lead chegar, você não vai vender o mais caro, você vai vender o ideal para a pessoa. Então, é um trabalho que você tem que fazer de, mas essa pessoa, ela tá aqui, ela quer comprar, mas você não vai vender, porque essa pessoa não cumpriu os critérios. Já tive altas brigas com o meu time por causa disso. Não, você briga com o seu time? Eu também. A gente tem lá exatamente os critérios. Ó, essa pessoa, ela tem isso, ela vai para esse produto. Isso, aquilo, ela vai para esse produto. Não tem nada, manda ela para um concorrente. Não manda pra gente, porque não é pra gente. Ponto. Mas ela, a pessoa quer comprar, que bom. Ela vai tem chegar dinheiro, um momento. Talvez vai chegar o momento dela comprar. Só que agora ela não vai comprar. E isso pode parecer contraintuitivo nesse momento, porque, poxa,
como assim mais? Você fala que o negócio tem que vender, e aí agora você tá falando que você não vai vender na hora, mas é um contraintuitivo que no longo prazo te ajuda. Porque você cria confiança com o cliente. Porque você fala pra ele, olha, não é o seu momento, seria mais fácil eu te vender o mais caro. Mas eu estou falando que você não vai ser o momento pra você. Então eu prefiro que você entre no mais barato, você siga esse passo, você aplique, você tenha resultados, cresça, e aí depois você venha pro mais caro. E o cliente ele vai pensar, poxa, ela realmente está preocupada em qual é o meu momento. E isso cria uma confiabilidade que no jogo de longo prazo te ajuda a fidelizar um cliente. E muitas pessoas vêm calejadas, né, de outras pessoas. No meu último lançamento, teve uma mulher que mandou uma mensagem falando: eu quero muito entrar no MDA, mas eu já fiz outros cursos e não gerei resultado com nenhum. Eu falei, opa, peraí, ninguém é bom pra você? Falei, amiga, não, e eu quero saber se você vai me devolver meu dinheiro se eu não gostar. Na hora, assim, você é muito calejada. Eu falei, ixi, ela vai pedir o dinheiro. Porque ela já está entrando querendo dinheiro. Aí, o meu time me encaminha, geralmente, para essas pessoas que estão mais latentes, eu sempre gosto de mandar um áudio, né? E aí, eu falei, amiga, eu prefiro que você entre com confiança que você quer estar aqui. Por enquanto, eu não quero que você entre, tá? Porque esse produto, ele só funciona se você entrar 100%, estiver imersa, entregue. Se você tá pensando em reembolso por enquanto, eu sugiro que você conheça um pouco mais do meu trabalho, me acompanhe um pouco mais, e é isso. Então, é justamente pensar não só na experiência da aluna, mas na reputação da sua marca. Exato. A mesma coisa É de pensar... venda o carro para comprar. Não, eu quero que você entre com a segurança. Eu prefiro que você demore para entrar com a certeza. Tanto que eu falo o preço antes do pitch, né? Tem muita gente que é contra. Amiga, eu falo o preço antes do pitch a vida inteira. Sempre. Gente, é minha filosofia. Prepara, porque pra mim é o seguinte, o cliente tem que se preparar para comprar de você financeiramente. É muito ruim a pessoa entrar e entrar com aquele, nossa, eu não tenho dinheiro, eu vou ter que dar um jeito. Descobrir o dinheiro no dia. Exato, isso quem dá faz uma isso, gente? Na vida real, as pessoas se planejam. Até quem tem grana faz isso. A pessoa se planeja para comprar um carro, uma casa, qualquer coisa você vai se planejar. Então, Sim. por que o produto digital é diferente? Então, começou a antecipação, eu já começo falando o produto o tempo todo. Ó, e se prepara, Pix ou cartão. Já falo até as formas de pagamento, para a pessoa já se preparar. Pix ou cartão, qual que você vai querer? Pronto. Então, a pessoa já vai se preparando, ela vai mais segura. E é muito bonito quando entra uma aluna e ela fala assim, te acompanho há tantos meses e eu queria muito entrar pro seu produto e eu finalmente consegui. Tipo, caramba, a pessoa ela se preparou para entrar pro seu produto. Isso é muito lindo, é muito gostoso. Tem umas histórias bizarras, assim, justamente por falar o preço antes. Eu falo desde que eu criei a Moving. Eu acho que eu nunca tive isso de falar o preço no dia. Nunca foi uma coisa que fez sentido para mim. Eu sempre falava, separa o valor aí, gente. Daqui 3 meses vai abrir o produto. Tá aí o valor. Quer. Entendeu? Se prepara. Teve uma aluna minha que ela começou a vender brigadeiro. Ela não vendia brigadeiro. E todo o dinheiro do brigadeiro era para entrar no curso. Teve uma outra que fez aquele... Sabe aquele juntar dinheiro do Nubank? E ela me mandava todo dia dos R$23. Ela chegou aos 3.000. E ela falou, Camila, eu nunca parei para juntar dinheiro na minha vida. E me preparar para esse curso fez eu juntar. Então, assim, isso é uma realização pessoal que eu já ganhei antes de entrar. Então, existem tantas coisas que são transformadoras para nossa aluna e que a maioria do mercado está focado em resultado próprio. Por quê? Aí entra toda aquela estrutura de falar dos seus resultados nas grandes mesas, nos mastermind, de falar quanto faturou com a Black Vitalícia, que vai ser bom. Mas é que nesse lugar eles só estão interessados nisso. Por isso que eu sou uma pessoa muito fora do marketing digital. Porque muita coisa não faz sentido e eu não tô interessada em me moldar para fazer, sabe? Então eu sou tão alinhada com as minhas alunas que aquilo para mim é a realização. Há muito tempo, nossa, esse negócio de mostrar placa, mostrar número. Nossa, eu não falo do meu faturamento faz anos. Porque não é o que transforma, sabe? Então você vai amadurecendo. Onde você quer que esteja o foco. Você vai amadurecendo e você vai vendo que algumas coisas vão deixando de fazer sentido. Então, eu acho que hoje isso é muito bom das mulheres que têm negócios assistirem. Para elas não se questionarem mais, sabe? Para elas olharem e falar, caramba, então eu posso fazer o meu aqui também. Se eu me sentir realizada, eu não preciso ficar mostrando ou querendo fazer parte de um ambiente que nem faz sentido para mim. Fazer networking com gente chata. Pior coisa, gente. Gente que só fala em número. Ai, pior que coisa. ódio. Ó, e a gente falou aqui dessa parte de mudança. E a Moving passou por um reposicionamento também. Eu lembro que foi bem grande, assim, de mudar algumas cores. Até a gente tendo uma Camila com uma pose um pouco mais boss, mais CEO. Sim. E eu lembro que teve até algumas seguidoras que questionaram muito isso. Sim. E você sentiu que isso afastou um pouco a audiência? Como que foi esse momento de reposicionamento pra marca? Então, eu tive 2 grandes reposicionamentos. O primeiro foi o visual. Então, no início da Moving, eu cagava. Assim,
assim, nossa, amiga, Maia agora com chicote. Não! Mas no começo da Moving é o que eu falei, não tinha referência. Então, você faz muito a partir do que você é. E também não era toda essa profissionalização que a gente tem hoje. Então, tem muita coisa que você não faz, não é porque você não quer, é porque você não sabe. Então, eu aparecia muito, nossa, zoada. Eu aparecia de pijama, com olheira, descabelada. E, cara, deixei de vender? Não, eu vendi muito sendo assim. Por quê? Porque não tinha referência, cacete. Então, não era aquele negócio de... a Camila tá desarrumada, não vou comprar dela. Vou comprar a da Maia, que é mais arrumada. Não tinha isso. Então, eu sempre me garanti muito. E a gente sabe que posicionamento é uma construção. Então, não adianta você ser impecável, é ótimo, isso ganha nos primeiros segundos, e você abre a boca e você é uma tapada. Você desvende. Não dá. Então, eu sempre me garanti muito na minha explicação. Então, isso me ajudou muito a vender. Então, nos primeiros 2 anos da Moving, 3 anos da Moving, eu aparecia daquele jeitão. Nunca deixei de vender por causa disso, mas chegou um momento que eu já faturei os meus 2, 3 primeiros milhões ao ano, tinha um time de 20 pessoas, e eu ainda me via como uma pessoa que saiu do CLT. E nunca fui cobrada por isso. Nunca na minha vida uma aluna falou assim, ai, Camila, você é muito desbagunçada. Não. Pelo contrário, né? As pessoas falam, ai, me identifico com você. Então, com empreendedorismo real. E até então fazia sentido. Só que eu nunca fui uma pessoa que me manteve num lugar porque você se identifica comigo. Porque eu acredito muito em autorresponsabilidade. Então, assim, foda-se se você se identifica, querida. Se você gostava se da não minha é meu versão, momento, não é meu momento. E aí, eu me questionei. Eu falei, cara, eu ainda me vejo como uma pessoa que saiu do CLT. Eu não tô feliz com isso. Eu quero investir em imagem pessoal. Então, em 2022, eu contratei minha consultora, que é minha consultora até hoje. E não é do dia pra noite, amiga. É um processo de anos. Então, não é isso que as pessoas falam de... Ai, as pessoas vestem um blazer e pronto. Quem disse que você veste um blazer e pronto? Porque não é do dia pra noite. Nossa, eu tenho pavor disso. Não, porque todo mundo fala que você tem que vestir blazer preto, batom vermelho. Ninguém está falando isso, quem abriu a boca e falou, vista batom preto... Me acha um post é porque de as pessoas, uma pessoa que falou interpretam, isso. né? Mas é um processo de anos. Então, eu testei muita coisa. Mudei cabelo, mudei roupa, testei cor. E eu sempre fui uma pessoa que só veste branco, preto, cinza. E a minha casa é branco, preto, cinza. A minha vida é branco, preto... É tudo assim. Sim. Eu não tenho cores. Eu não gosto de cores. Eu sou neutra. Então, eu demorei muito pra... Ela veio especialmente de verde hoje só por causa do podcast. Ai, olha o que eu tenho que fazer, tá vendo? Viu? Ela não gosta de sair de casa. Ela saiu por minha causa e ela ainda saiu com verde, gente. Olha, nossa, ganhei meu tô dia. traindo o movimento, meninas. E aí, o que acontece? Eu entrei nesse processo de mudança de imagem. Então, eu não tive um wow das minhas alunas do tipo, nossa, mudou. Pelo contrário, foi muito positivo. Mas teve muitas pessoas que me mandaram assim, ai, me afastei. Ai, me afastei. E isso virou uma narrativa minha de assim, ó... Se você tá se sentindo mal porque eu mudei, é porque eu era sua muleta pra você mudar, pra você não mudar. Do tipo, Camila faz dinheiro se vestindo mal, então eu vou me vestir mal também. Caraca. Quando eu saio desse lugar, eu vou me apoiar em quem? Eu vou justificar com quem? Com quem que eu vou me justificar agora que faz dinheiro? A minha muleta foi perdida. Até o Mark Zuckerberg agora tá se Pois ajeitando, tá se arrumando. Então foi um primeiro... E nesse momento, foi muito louco. Porque eu recebi algumas mensagens de umas meninas assim, Camila, eu sempre gostei de você, mas por algum motivo eu não comprava de você. E agora eu comprei, que você está arrumada e não sei o que lá. Porque a imagem tá coerente. Então foram coisas que eu também aprendi na prática. Hoje, a gente já tem essa narrativa de... Então assim, você já fala para suas alunas, olha... Não adianta você querer vender uma coisa e você se vestir de um jeito. Eu tive que aprender na prática, porque ninguém falava isso. Sim. Então, quando eu tive essa mudança interna, muitas alunas chegaram e falavam, Camila, eu sempre gostei de você. Eu sempre... achava você inteligentíssima, mas por algum motivo eu não comprava de você, que são os ruídos, né? Então, eu falava, vou ensinar você a vender e ter uma empresa de milhões, porque eu tenho uma empresa de milhões, mas eu me vestia não como uma dona de uma empresa de milhões. Então, eu era muito aquela pessoa que falava, o que importa é meu trabalho e pronto, foda-se como eu tô vestida. Só que, e eu era muito nova, né? Então, adendo, eu era muito nova sem referência. Sim. Né? Porque quando a gente já tem as referências, a gente já tem o estudo sobre isso, a gente entra na consciência mais rápido. E eu não tinha consciência de como apesar de você ser muito boa, a sua imagem, ela vai falar pra você antes de você abrir a boca. Então, é a oportunidade da pessoa te ouvir.
E aí, eu quando fiz essa mudança, eu falei, caramba, realmente. E é louco porque eu não perdi minha personalidade. Eu continuo falando palavrão, eu continuo mostrando a língua. Eu continuo com os meus looks arrumados, só que com a minha personalidade. Então, não é uma coisa que te muda, te melhora. Exato. Baseado onde você quer chegar. Nossa, perfeito. E aí, e outra, né? Se você tá pra sempre sendo a mesma coisa, que merda que você tá fazendo da tua vida, entendeu? Se a pessoa te encontra 10 anos depois e fala, você ainda tá a mesma. Tipo, o que eu fiz? E aí, eu o errei? que você conquistou? Então, foi a primeira grande mudança da Moving, foi a minha visual. E a partir dessa visual, eu abri a Moving quando eu tinha 24 anos. Hoje eu tenho 31. Há 2 anos atrás, eu comecei a me desconectar da identidade visual da Moving. E eu, por ser designer, eu sou movida a visual. Então, eu faço os meus posts no design. Sim. Eu não faço um briefing e passo pro meu designer. Eu já faço design. No design eu crio posts. Então, eu sou uma pessoa muito visual. E aquilo começou a me tirar o tesão de criar. E eu falei, cara, eu não tô mais feliz. E eu comecei na mesma época a trabalhar minha marca pessoal, que eu não trabalhava. Então, eu fiz um movimento ao contrário do mercado. Então, o mercado, ele criou marcas pessoais fortes. E agora, as pessoas que têm visão estão criando marcas institucionais. Isso. Eu criei a marca institucional. E depois fui criar a marca pessoal. Então, eu já fiz o caminho que tá todo mundo querendo fazer agora da marca institucional. E ela já é muito valiosa. E aí, quando eu comecei a trabalhar a marca pessoal, eu consegui na marca pessoal me expressar do jeito que na Moving eu não tava conseguindo. Porque eu tinha uma marca para honrar. Então, eu passei por muitos dilemas. Você não tem noção. Eu passei anos questionando. Será que eu não tô sendo infantil? Será que eu não tô sendo imatura de querer mudar a marca? Porque a marca não sou eu. Então, eu já vou mudar uma coisa que tá dando certo? Porra, se a Coca-Cola fosse azul, não ia dar certo. Só que, ao mesmo tempo, eu não me sentia com tesão de criar pra Moving se eu não mudasse. Então, eu fui mudando aos poucos. Eu demorei 2 anos pra mudar o logo da Moving. Uau. E o logo não mudou. Ele ficou mais flat, né? Adicionei mais tons off-white, branco. Continuo rosa pontualmente, numa cor mais fria. E o vermelho mais bordô. E aí, eu vou ali trabalhando de uma forma mais minimalista, porque eu sou essa pessoa. Então, quando eu criei a Moving, era outra Camila, e conforme eu fui amadurecendo, eu fui vendo, eu vou ter tesão de criar para essa marca? Então, para mim, foi uma mudança muito difícil. Eu me questionei muito, chorei muito, porque quando a gente não tem... Eu contratei muitos consultores para me falarem coisas que no final a gente... No nosso coração a gente sabe o que tem que fazer, mas não quer fazer, né? E aí eu ficava me questionando, será que eu não tô sendo imatura de mudar a marca? Será que eu vou mexer em algo que já deu certo? Porque é reconhecido? Será que faz sentido eu mudar? Mas eu não tô conseguindo criar. Então a gente se questiona muito, a gente demora muito, errou muito. Eu fiz muita pesquisa, eu faço muita pesquisa com o meu público. Fiz teste, mudei, elas foram aceitando. E aí ficou uma mensagem gravada assim na minha mente para sempre, que é: nada é mais importante que a mensagem. Então, por mais que a embalagem mude, a mensagem é a coisa que eu tenho que focar. E eu não posso deixar de passar a mensagem porque a embalagem não tá me agradando, mas mudar a embalagem para que a mensagem seja feita, porque a mensagem ela tá acima do formato, a mensagem tá acima da identidade visual. Não adianta você ter uma identidade incrível se a sua mensagem não impacta. Não adianta você fazer um Reels ou fazer um carrossel se a mensagem não impacta. Então, não importa o formato. Eu faço Reels ou faço carrossel, faz o que você consegue para passar a mensagem agora, hoje, e não ficar para trás. Entendeu? Então, isso é uma coisa que eu fui trabalhando muito em mim. E a mudança foi super aceita, porque naturalmente, com o amadurecimento do mercado, tem novas referências. Sim. Então, imagina, a menina que só via o rosa e o vermelho da Moving. Um dia ela viu o feed da Maia e falou: uau, eu gostei dessa referência. Aí ela viu o feed de outra pessoa: nossa, eu gostei dessa também. Então, ela vai tendo mais opções. Então, se eu ficasse parada no tempo, eu não ia acompanhar o amadurecimento que a minha aluna tem de referências. Então, é normal nós também mudarmos. Então, quando eu tinha 25 anos, eu gostava de uma coisa. Hoje, por causa do meu repertório, da minha referência, os meus gostos amadureceram também. Então, a gente tem que olhar para isso e amadurecer a marca. E eu olhei para isso e falei: cara, a minha aluna empreendedora que eu atendo, que amadureceu comigo, que começou pela Moving, hoje, talvez ela não busque mais a Moving. Por quê? Porque ela está buscando algo que está mais alinhado com ela hoje. Então, isso também foi visto a nível de modelo de negócio. Então, hoje a gente tem 2 marcas atuando. A gente entendeu que a Moving, ela é para empreendedora que está começando. Então, a gente já fez alguns testes e não adianta estar no inconsciente coletivo das empreendedoras que a Moving é para quem está começando. Então, não adianta a gente querer vender plano de negócio.
Por quê? Porque essa mulher está começando. Não adianta a gente querer vender uma mentalidade mais avançada, porque quem está começando não quer mexer na mentalidade, quer fazer dinheiro. Então, a gente fincou isso e a gente entendeu que a Moving é para quem está começando, é o nosso topo de funil. Que as pessoas entram pela Moving, se desenvolvem, criam suas marcas, amadurecem, tiram seu negócio do amadorismo, criam as suas estruturas e conforme elas avançam, elas migram para Camila Vidal. Então, a marca pessoal, ela entrou como o final do meu funil. Então, eu tenho 2 marcas que elas se existem, elas se coalimentam. Então, ela amadureceu e falou, poxa, agora eu quero me desenvolver, eu quero desenvolver minha visão como empresária. É quando ela entra na Camila e ela começa a me acompanhar como essa marca madura. Então, isso me ajuda a não me prender muito em colocar na Moving todas as minhas mudanças, entender que a Moving é uma marca, então, ela não sou eu. Isso é importante a gente entender, porque quando a gente cria uma empresa que a gente é a parte criativa, vai chegar um momento que a sua empresa cresceu tanto que os seus gostos não podem mais interferir tanto na marca. Então, você precisa amadurecer a nível de falar assim, para quem é a minha marca? A minha marca já não sou eu. Porque daqui 10 anos eu serei outra pessoa. A minha marca vai mudar todo ano conforme eu mudar? A minha marca vai mudar de cor toda vez conforme os meus gostos forem mudando? Eu vou ter que mudar a minha linha editorial completa, a minha mensagem, se amanhã eu começar a estudar outra coisa. Então, para que a minha marca existe no mundo? Porque se você muda conforme a sua lua, você tá fodida, porque nós somos seres humanos. Marcas pessoais podem mudar, porque você é uma marca pessoal. Então, você tá sempre na mudança. Nós somos cíclicos como seres humanos. Agora, uma marca institucional, ela precisa ter relevância no mercado. E isso se constrói com história, se constrói com tempo. Então, se você mudar porque você mudou, você não vai construir uma marca sólida, uma marca que é um ícone dentro do teu nicho. Então, você vai ter que não... É como se fosse, sabe, se descolar. Se descolar da sua marca e olhar para aquilo e falar, eu não sou isso. E só complementando esse ponto de imagem que você trouxe, pra mim, a imagem perfeita é aquela que te traz mais confiança. Então, quando você tá no pijama, você tá confortável, você não tá confiante, você está confortável. Por mais que você tenha certeza que eu sustento a fala, ótimo. Mas, quando você coloca uma roupa e você se olha no espelho e você fala, caraca, essa aqui é a minha melhor versão. Isso aqui é uma versão que eu nem imaginava que eu poderia estar tão bela, tão confiante, tão plena comigo mesma, essa é a imagem ideal. Então, a melhor imagem, a melhor estratégia, claro, tem cores, tem linhas, a gente sabe, tudo comunica. Mas, no final das contas, uma boa imagem é uma imagem que você está plenamente confiante, na sua versão mais confiante de todas, porque a confiança vende. Entender que é hábito, né? Então, às vezes eu não tenho o hábito de me vestir desse jeito, de me arrumar, de maquiar todo dia. Só que você também tem que olhar pela outra perspectiva, não só sobre você, mas sobre como o cliente te enxerga. Então, de você ter se preparado, de você ter realmente... Porque quando você vai sair e você vai se encontrar com uma amiga e você quer impressionar essa amiga, você se arruma. Exato. Quando você quer impressionar num ambiente, você se arruma. Então, você não quer impressionar seu cliente? Então, eu comecei a olhar muito por essa perspectiva também. Falar, peraí, o meu cliente precisa ver que eu me preparei para esse momento. E talvez, no começo, eu não goste tanto, não seja um hábito. Mas você faz tanto que você se torna aquela pessoa. Então, toda a melhor versão que a gente quer ser, a gente não é ainda. Então, você vai precisar fazer todo dia até você se tornar essa melhor versão, diariamente, até que aquilo se torne o seu normal. Então, enquanto não é normal, vai ser realmente fora do hábito. Criou aquele hábito, pronto, agora você é essa pessoa. Então, você tem que entender. A pessoa que gera o resultado que eu quero, como ela se veste. Não é como eu me visto, mas como a pessoa que gera o resultado que eu quero se veste. E eu vou começar a ser aquela pessoa diariamente. Que nem sempre vai ser o que eu quero, mas vai ser o que eu preciso para aquilo ser o meu novo normal. Caraca. E, enquanto a gente vai pegando as perguntas da audiência... Como uma empreendedora que hoje está travada nos resultados, ela pode destravar? Olha, eu acredito que 100% de qualquer trava, ela tem uma raiz comportamental, emocional e mental. Então, estratégias, elas têm começo, meio e fim. Estratégias, elas têm um caminho. Estratégia, você aplica, você coloca em prática, você executa e aquilo te traz um resultado. Agora... Se você vai conseguir aplicar aquilo ou não, tá baseado na tua mentalidade. Então, pode ser que você queira
vender muito, eu te passe a melhor estratégia de vendas agora, e você fale, mas eu não consigo. Eu não sou boa. É porque eu acho que as pessoas vão me achar chata. Toda trava, ela tem uma raiz mental. Toda. Porque, vamos fazer uma reflexão aqui que eu acho que vai ajudar qualquer uma a destravar. Vamos imaginar 2 pessoas. As 2 pessoas querem fazer os seus negócios prosperarem. Uma tem computador, tem celular, tem iPhone, tem todos os cursos, ela tem internet, ela pode se dedicar. Só que ela fala diariamente, eu não sou boa. Não, mas é que eu não sou igual a Maia. Que eu não tenho tantos seguidores. Não, é porque eu não sou criativa. Não, é porque eu não me acho boa o suficiente ainda. Não, é porque será que vão comprar de mim? Ela faz o quê com aquilo que ela tem? Nada. A segunda pessoa não tem nada. Ela tem um computador ruim, um celular ruim, ela não tem nenhum curso, só que ela fala assim, cara, eu vou fazer do jeito que dá. Foda-se, eu vou fazer do jeito que dá, eu vou oferecer meu produto. E começa a fazer. Ela vai melhorar. E aquela ainda tá travada, mesmo com todos os recursos. Então, não são faltas de recurso ou falta do grande segredo que as pessoas acham que existe, né? Que a gente guarda um grande segredo, que é a nossa pedra filosofal do marketing, né? Aquele segredo que a gente não conta pra ninguém, que fez a gente chegar onde a gente chegou. Então, esse segredo, ele não existe. Existe trabalho. Na verdade, você pode consultar esse segredo olhando todos os dias os stories. Você vai ver que todos os dias as mesmas coisas são feitas diariamente. Então, se você olhar, você vai ver que é o diário. Então, essas 2 pessoas, qual das 2 vai ter resultado? É óbvio. Aquela que não tem recurso nenhum, que não sabe a melhor forma de fazer, mas botou a cara, fez, se jogou, errou muito, falhou, mas ela achou um caminho, ou aquela que ainda tá se questionando com todos os recursos na sua mão, esperando o melhor momento. Então, se você tá travada, a questão não é a falta de estratégia, a falta de um look perfeito, de um cenário perfeito, de ter mais ou menos seguidor. A falta é a tua falta de execução, a falta de coragem, a falta de ação, de atitude, de decisão, de ir, de parar de, sabe, de se questionar se vão gostar ou não vão, sabe? Do show não passa. Então, vai! Então, eu acho que a melhor forma da gente destravar é a gente se desenvolver mentalmente, é compreender, tá? Eu gosto muito de falar sobre mentalidade, não por um viés lúdico de pense, você consegue, mentalize. Eu acho que toda mudança de mentalidade vem com compreensão do processo. Então, assim, você compreende que para você colher você precisa plantar? Sim. Então, você está plantando? É uma questão realmente bem racional para mudança de mentalidade. Eu acho que se você parar alguns minutos para pensar, que é uma coisa que poucas pessoas fazem, pensar sobre as coisas, parar para pensar e falar, peraí, se colocar olhando de fora, peraí, eu faria isso? Peraí, o que essa pessoa precisa? Quando você se coloca em terceiro lugar, você começa a ver quanto de coisa você está deixando de fazer, sabe? Então, eu acho que para destravar é isso, é você pensar e fazer. @Letícia Americo. Como criar o clima de uma comunidade com uma audiência pequena? Clima de comunidade com uma audiência pequena? Isso. Vamos lá. O que é uma comunidade? A primeira coisa que a gente precisa entender é que comunidade, gente, não é uma área de membros. Isso é muito importante da gente destacar. Porque área de membros, ela só é o símbolo que une um grupo. Que é um produto, que é uma área de membros. Agora, o senso da comunidade, ela parte de as pessoas se identificarem com uma ideia. Se você tem 10 pessoas que se identificam com uma ideia, ou se você tem 1000 pessoas que se identificam com uma ideia, a gente tem uma comunidade em volta de uma ideia, de uma narrativa, de uma mensagem. Então, a melhor forma de criar esse senso de comunidade com o número que você tiver, é você ter um discurso muito forte, uma narrativa muito forte, uma história muito forte que você conta. E aquelas pessoas olham e falam, caramba, eu nunca vi ninguém expressando isso desse jeito. Ou, nossa, ela falou uma coisa que eu me identifico mais. Então, quanto mais você consolida o seu discurso, mais aquelas pessoas se identificam. E aí, você dispara isso perante os formatos que existem, né? Através dos seus stories, através dos seus vídeos, da sua comunicação, dos seus produtos. Os produtos, eles são uma resposta para a comunidade. Não é que o produto é uma comunidade. O produto, ele é um caminho para chegar onde a comunidade quer que você chegue, entendeu? Então, a comunidade, ela é uma coisa intangível. Ela é uma coisa que você tem ou não tem. É sobre você ser. Exato. Então, eu sempre falo para as minhas alunas, se você não tiver uma área de membros, você ainda tem uma comunidade? Isso é uma pergunta que você tem que pensar, porque se você falar, putz,
Se eu tirar o meu produto lá, que tem uma assinatura anual, eu não tenho uma comunidade, então você não tem uma comunidade. Não é porque você tem um produto que chama comunidade XYZ que você tem uma comunidade. A comunidade, ela existe com ou sem produto, porque a comunidade é uma identificação com um discurso, com uma mensagem que eu prefiro ficar nesse lugar, porque ela me leva para aquele lugar que eu acredito. Então, quando a gente tem um grupo de pessoas que se identifica com uma mensagem, você tem É uma assimilação também, né? Então, é como se essa comunidade, ela representasse quem eu sou ou quem eu quero ser também. Sim. Então, é uma assimilação muito grande. Eu sempre falo, comunidade não é sobre você ter, é sobre você ser. Então, é muito mais o sentimento, a causa, do que necessariamente um produto ou um formato. E aí, a @contabilidade Laís Rezende. Como criar rituais e emblemas para a minha comunidade? Olha, todo ritual... O que é um ritual? O ritual é um compromisso que a comunidade tem periodicamente. Então, você pode ter um ritual com elas de todo mundo comemorar o seu resultado, todo mundo ter uma live diária, live semanal, ou todo dia elas mandarem lá uma mensagem do que elas realizaram na semana anterior, ou ter o ritual de todo mundo parar e consagrar a mensagem juntas. Então, o ritual não é... eu tenho ritual de pôr o meu café. Não é sobre você, é sobre o que o grupo faz junto. Então, o que nós paramos em grupo para fazer juntas? Que dita a mensagem da comunidade. Então, quando a gente pausa o grupo e todas fazem aquilo juntas, então elas se olham e falam, a gente está consagrando aqui o que a comunidade faz. E isso daí é educação. Então, você tem que educar o teu público a fazer isso. Você tem que fazer, você tem que ser a primeira pessoa a fazer, a incentivar. E todo ritual e símbolo acontece com manutenção e com repetição. Então, não adianta você falar que esse é o símbolo da sua comunidade se você publica uma vez ou pede para elas fazerem uma vez. Você tem que incentivar sempre. Então, comunidade, ela só é gerida quando existe manutenção. Então, por isso que muita gente não consegue ter uma comunidade. Porque elas não se entregam. Em comunidade é se entregar. Comunidade é você viver por aquilo. E nem todo mundo tá pronto para ter uma comunidade. Porque as pessoas falam, quero ter uma comunidade para vender mais. Gente, comunidade é rock and roll, entendeu? É você viver. É fácil de lançar, é você de tatuar a tua marca. É você acreditar na mensagem, é você bater o pé, é você viver a partir de uma ideologia quase, sabe? De crença, de visão de mundo. Vai até além de ter um negócio, é sobre a tua visão de mundo pra tua vida e o que você quer que as pessoas sejam movimentadas. Então, não é todo mundo que vai conseguir liderar uma comunidade, não é. Sabe? Se você não consegue ser, cara... É porque tá muito escasso de líderes hoje. Loucão mesmo, sabe? Pra poder colocar tua mensagem no mundo e bater no peito... E aquilo ser a sua filosofia de vida, nem começa, sabe? Nem começa, porque comunidade realmente é uma parada que exige de você a sua presença, a sua energia, você vivendo aquilo, entende? Não é uma estratégia de marketing. Comunidade é uma forma de você viver e tocar a tua empresa. Só que empresas que movimentam comunidades vendem mais. Então, é o ponto ali. O negócio é, você quer ter uma empresa... Por isso que eu sou até uma pessoa que eu não sou aquela pessoa que... vou criar esse negócio para vender amanhã. Cara, eu vivo isso, essa é a minha vida, entendeu? Então, chega até a ser empresarialmente não tão inteligente. Mas é o que movimenta, entendeu? Então, você tem que ser aquela pessoa que vive aquilo lá. E, Cami, tem alguma coisa hoje que poucas pessoas sabem sobre você, algo mais pessoal, que talvez você não mostraria nos stories ou você simplesmente não contaria? Tem. É bem pessoal e triste. Quer? Quero. Tá. Então, vamos lá. Eu fui criada pelos meus avós, né? Então, eu fui criada pelos meus avós porque eu era espancada, né? Pelo meu pai, na infância. Então, com 4 anos de idade, a minha mãe, ela foi embora. Ela falou assim pra minha avó. Tô indo, querida. Cria a Camila e tchau. E minha mãe foi e eu nunca mais vi minha mãe. Desde os 4 anos de idade. E aí, meu pai, querida, sentava, né? E aí, ele trouxe pra dentro de casa... Acho que a amante dele, sei lá quem era na época. E eu quebrei um braço. Sim, quebrei um braço. Porque eu era trancada no banheiro também. E aí me puxaram pelo braço que eu quebrei. Tem até hoje uma fratura exposta. Eu usei gaiola com 4 anos. E nesse momento a minha avó pegou minha guarda e falou assim... Cara, vou te criar. E desde então eu fui criada pela minha avó. E por que eu conto essa história? Geralmente eu conto essa história para as minhas alunas para mostrar que... De onde você vem não define o seu destino. Então, eu geralmente deixo essa história escondida porque eu espero a aluna falar. É porque eu não consigo. Eu falo, você não consegue? Você me acha confiante? Acho. Você acha que eu fui incentivada? Acho. Aí eu conto a minha história. Falo assim, aí elas ficam... eu nunca imaginei. Eu falei, tá vendo? Então,
Isso é uma coisa que quase... Agora todo mundo sabe, né? Mas é uma coisa que eu gosto que as alunas vejam, porque o ambiente, ele não define quem você é e para onde você vai. E quando você se prende nesse lugar de... Ai, é porque eu não fui incentivada, porque os meus pais, porque a minha mãe era assim... Porque isso não é desculpa. Não importa o que você viveu, das mais trágicas experiências, você é o que você escolhe ser hoje. Então, o seu ambiente, ele te influencia, mas ele não te define. Então, isso é uma coisa mega pessoal que não conta em lugar nenhum. Caraca. E sabe que Tá isso passada? vale... Tô passada. Mas sabe que isso vale para todas as esferas. Então, Sim. desde a pessoa que teve muito incentivo... Eu fui ao contrário. Sempre tive muito incentivo dos meus pais. Isso não diminui não digo nem a dificuldade, mas isso não diminui a responsabilidade que a gente tem sobre o próprio resultado, assim como, por exemplo, pessoas que nasceram em berço de ouro. Tem Sim. muita aluna que, nossa, eu nasci em berço de ouro e eu não consigo contar minha história porque não é uma história difícil. E aí parece que as pessoas não vão se identificar. Só que muitas vezes essa pessoa que foi construída em berço de ouro, ela passa pelo desafio de tudo que eu tenho foi construído por outra pessoa. E eu não tenho verdadeira liberdade. Porque se eu tenho que pedir para outra pessoa, não é liberdade. Então você tem que muitas vezes criar uma ambição, porque é mais fácil quando você tá do zero e você naturalmente tem que fazer dar certo. Sim. Você não tem outro caminho. Então eu vim de uma realidade simples, eu tinha que fazer dar certo. Não tinha outro caminho, eu tinha que trabalhar. Comecei a trabalhar com 14 anos. Por quê? Porque eu via meus pais ralando. Minha irmã, desde cedo, trabalhando para poder ajudar eles. Eu me sentia, nossa, mas que doideira, como assim eu ainda não estou trabalhando? Então, foi uma pressão que coloquei muito cedo de eu preciso trabalhar para ajudar dentro de casa. Então, você tem uma ambição que é quase que da natureza. Eu tenho que fazer acontecer. E quando você tem uma vida confortável, você tem que fazer de tudo para buscar o desconforto. Então, a pessoa, ela tem esse desafio de buscar o desconforto. Então, muitas vezes, tem pessoas que desmerecem suas próprias histórias para a jornada, enfim, justamente com isso de, poxa, mas é que para mim foi mais fácil. Mas não anula também as decisões que você teve que tomar e a autorresponsabilidade que você teve que ter na sua própria vida. É por isso que o sacrifício, ele é individual. Ninguém tá na pele do outro. Então, não adianta você dizer, eu te entendo. Porque você nunca vai ter passado pelo que eu passei. Eu nunca vou ter passado pelo que você passou. Então, assim, só vai atrás do que você quer, sabe? E não interessa se você teve incentivo, se não teve. Você tem um livro com páginas em branco para escrever, sabe? O que já foi escrito, já foi. Próximo capítulo. Agora então, eu sou muito essa pessoa, sabe? Eu acho que por isso que eu hoje trabalho tanto com a parte mental. Porque é exatamente o calcanhar de Aquiles de qualquer pessoa que quer construir um futuro diferente. E pra gente fechar, uma verdade nua e crua. Uma verdade nua e crua? A gente já falou tantas, né, Várias, amiga? Não sobrou nenhuma. Uma verdade Delícia. nua e crua é... Cara, venda é o oxigênio da tua empresa e se você não tá crescendo, você tá morrendo. Eu acho que essa é a maior verdade que ninguém ouve. Porque hoje a gente fala muito sobre vá lá, faça, aconteça. Mas a vida real é essa. Se você não tá crescendo, você tá morrendo. Então, se você tem um negócio, foque em crescer. Pare de ficar se questionando. Pare de ficar filosofando. Vai atrás de resultado, entendeu? Se a empresa não tá vendendo, se você não é sobre você, é sobre o que a sua empresa faz pelos outros. Então, essa é uma verdade bem nua e crua. Caraca, amei. Amei, amiga. Muito obrigada. Que bom, é de uma verdade. honra. É muito lindo ver tudo que você está construindo e que você construiu. Então, hoje, se existem empreendedoras que têm suas comunidades, que toda vez que cresce o empreendedorismo, você saber que tem sempre uma ponta sua. E isso é muito bom, é muito lindo. O que eu mais encontro são pessoas que são bem grandes e falam assim: quando eu comecei pela quando Moving. eu comecei pela Foi, Moving. verdade. Eu comecei pela Moving. E, tipo, é tão Foi um dos incrível primeiros isso, produtos, sabe? é Falar, muito lindo. ouvir isso. De quando eu comecei pela Moving. E isso é muito bom, porque criam-se novas líderes que criam novos empreendedores. É uma corrente, né? É uma corrente. Então, e todo mundo se beneficia. Muito lindo. grata Parabéns pelo trabalho. pelo Obrigada. convite. E fala das suas redes sociais pra galera te acompanhar e te seguir aqui. Olha, em todas as redes sociais, Moving Girls. E no Instagram você me encontra como Camila Vidal, na minha marca pessoal. Maravilhosa. E acompanhem mesmo, vocês vão curtir muito. E obrigada a você, empreendedora, que assistiu aqui, ficou com a gente até o final. Foi um papo muito gostoso. A contagem ainda tá errada, né? Tá 3 horas. Eu ia falar, que isso? A gente tá 3 horas falando. Não Nossa, duvido. tá Não duvido.
Mas eu amei mesmo. E você pode nos acompanhar tanto no Spotify quanto no YouTube, sempre buscando por Ponta Solta Podcast. Lembrando que nós temos episódios novos todas as terças-feiras ao meio-dia. Então ative aqui as notificações, deixe um comentário sobre um insight que foi muito forte enquanto você nos ouvia e nos acompanhava aqui. E vai ser um prazer imenso receber você no próximo episódio. Um beijo e até mais.